Estamos de volta com o nosso podcast da Osana. Sempre uma alegria ter você aqui conosco. Nesse que já é... Eu tenho certeza que já é a sua rotina de segunda-feira às 19 horas, estar conosco aqui ao vivo. E a gente fica muito feliz de ter você mais uma vez aqui conosco. Queremos sempre lembrar, desde o começo desse programa de hoje, para que você esteja conosco aqui, compartilhando o nosso material, curtindo as nossas publicações, seja essa entrevista completa ou os cortes que a gente coloca, né? Para que outras pessoas também sejam alcançadas. Pedimos também que você curta as publicações para que mais pessoas sejam alcançadas através do algoritmo que nem sempre nos ajuda muito, né? E não esqueça de se inscrever também no nosso canal. Nós já temos mais de 22 mil pessoas inscritas conosco, que esporadicamente, aleatoriamente, alcançam e encontram o nosso material. O nosso Instagram também, Osana Web TV, onde a gente coloca também os cortes durante todos os dias ao meio-dia. Sempre tem um cortezinho de alguém lá aleatoriamente. Então não esqueça de estar conosco. Hoje nós estamos na sala de casa, Exatamente. conversando com o Vanildo Bernardes, que é servo do Javanesi e que hoje vem falar e ouvir, porque hoje eu também consigo ter assunto sobre os 26 anos do Grupo de Oração Jovem Javanesi, aqui da Paróquia de São Cristóvão. Então, nós podemos simplesmente começar a falar, né? Não tem muito... É só mais uma coisa que a gente tem em comum. Se eu trouxer aqui o relatório dos vínculos que eu tenho com o Vanildo, nós vamos longe, mas nós vamos durante o programa soltando. Vai ser igual o Padre Vitor. O Padre Vitor, ele se apresentou durante 1h45. No nosso caso não vai ser muito diferente. Tranquilo. Seja bem-vindo, Vanildo. Quero agradecer o convite e falar de uma coisa que é uma das mais importantes na minha vida, que é o Javanesi, um grupo de oração jovem. Mas antes quero dar boa noite para você que está nos ouvindo. Sou Vanildo, como o Jefferson já me apresentou. Tive a graça de estar servindo ao grupo de oração jovem Javanesi, o que, para mim, eu acho que se a gente fosse fazer um currículo, é a coisa mais importante de servir dentro do grupo de oração, porque tu adquire tantas coisas que até mesmo no ambiente de trabalho ou faculdade tu não consegue adquirir tantas experiências que tu tem dentro de um grupo de oração. Então meu currículo vitae, a primeira coisa tá lá, servo do grupo de oração jovem Javanesi. Eu acho massa, cara, porque quando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre experiências, né, e tudo mais sobre o Javanesi, mas a gente poderia ter, acho que não ia ter e o lugar aqui na paróquia que comportasse quantas pessoas poderiam falar com tanta propriedade. É até um desrespeito a gente pensar que de repente eu e tu vamos conseguir falar muita coisa sobre esse assunto. Sim. Ou o suficiente, né? Isso aí a gente sabe que não. Mas eu penso assim, eu entrei no Javanesi em 2005 com 17 anos, fazendo 17 anos naquele final de semana do meu retiro de experiência de oração. E antes disso, eu ria demais de quem participava de grupo de jovem. Eu achava uma coisa assim, sem sentido, uma até coisa pelo de... nome, né? Até porque Javanesi teve padre aqui da paróquia que não sabia nem falar o nome, né? Né, Marlon? Falava tudo errado. Assim, como, eles participam de um grupo de jovens. Para os jovens já é esquisito tu participar de um grupo que é relacionado da igreja, né? Tá louco, cara. Eu lembro das minhas aulinhas de sociologia que o professor falava das tribos, né? Uhum. As tribos dos skatistas, do surfista, do pessoal que é roqueiro. E tu via aquele povo na tribo. Tu estudava aquele tipo de tribos, né? Aquele grupo de pessoas. E quando tu falava em grupo de jovens, tu imaginava que... eu imaginava gente chata. Eu imaginava que era tudo senhor. Não existia, eu achava que não existia grupo de oração jovem. Eu pensava nos coroinha grande já, que tipo assim, foi ficando ali, foi, sabe, uma coisa chata assim, cara. Isso. Exatamente, o coroinha que a missa ficaram ali conversando. Então aquilo pra mim tinha um aspecto de jovem bobo, assim, sabe? E sem contar que parecia que eram pessoas que não tinham o que fazer da vida. Porque, por exemplo, tu tá num domingo à noite, se bem que o domingo já é um dia que é meio baixo, mas tu vai num sábado, tu tem muitas coisas pra fazer. Tu pode ser com teus amigos em qualquer lugar, tu pode ir numa balada, tu pode ir num bar, tu pode simplesmente ir na rua, ficar tomando bebida. E tu com um jovem de 14, 15 anos,
cujos pais eles estão atarefados com qualquer outra coisa na vida deles, é uma porta aberta para o jovem. Eu tenho dos meus amigos, eu vou na casa dos meus amigos. E tu pode fazer qualquer outra coisa porque já saiu da tutela, né, do pai e da mãe. Então tu poderia fazer qualquer outra coisa. Então tu ter um dia e tu olhar assim, não, hoje é o meu dia de grupo de oração jovem, eu olhava, não, cara, tu tá perdendo tua vida. E que às vezes ir pra missa que dura 1 hora já era um saco. Aí o cara Sim. falava assim, tá, eu vou ficar em grupo de... Eu não vou ficar em grupo de jovem. Eu falo isso porque o Jonas, cara, o Jonas me convidou várias vezes pra eu já Javenesci. Acabava a missa, ele me via na missa, porque é engraçado, né? Eu gostava de ir na missa, assim. Aí ele vinha falar comigo, ô, não quer ir no grupo de jovem? Eu dizia, não. Aí um dia eu cheguei em casa, poucas pessoas sabem dessa história. Eu falei pra mãe, eu falei assim, ô mãe, eu acho que eu não vou mais na missa no São Cristóvão, não. Pô, tem um cara que sempre me convida pra ir no grupo de jovens e eu já falei não tantas vezes que eu tô até ficando com vergonha. Aí a mãe falou pra mim assim, mas por que tu não vai? Eu disse, não, mãe, não vou, tal. E não fui, e passou. Pra eu começar a participar, levou mais um ano e pouco, 2 anos, né? E ter uma realidade de tu assumir que tu vai a um grupo de Também. jovens já é diferente. Porque tu recebe aquele convite e geralmente aquele convite vem de pessoas que tu já olha assim, poxa, eu quero ser igual a esse tipo de pessoa. Pô, Tu- é tu já verdade, tem foi o que aconteceu. Um preconceito assim, sabe? Tu olha assim. O Jonas é um cara muito sério, assim, e eu era muito da bagunça, assim. Então, quando ele veio falar comigo, foi o que eu senti. Eu falei assim, pô, mas o Jonas é sério. E depois, pô, foi um dos caras mais amigos que eu tive na igreja. Mas eu lembro que eu falei assim, pô, mas o Jonas é tão sério. Será que ir no grupo de jovem o pessoal é mais sério, assim, mas... E não me chamava atenção, né? É porque quando a gente é jovem, a gente procura referências de ser pessoas. E essas referências é difícil tu olhar um jovem e dizer, ah, não, eu quero ser igual ao Bill Gates. Não, o jovem ele quer procurar referência que é o jovem. O jovem quer ser o Neymar, quer ser o Vinícius Júnior, ele quer ser, sei lá, Taylor Swift, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja jovem e que aquilo brilhe os olhos. Tu olha, nossa, como a pessoa é bonita, como a pessoa é famosa. Aí tu vai ver o pessoal do grupo de oração, tu, tá, beleza. Aquele povo que muitas vezes eu já sou uma pessoa muitas vezes mais quieta, tranquila na minha, aquela pessoa que vem, te abraça, te beija, tu olha assim, tá, oi, boa noite. Até é um cuidado Tudo que às bem? vezes tem que ter, né? Porque tem gente que às vezes não é assim, né? E o Javenesci, cara, ele foi criado, né? Ele nasceu em 98, né? Ele tá completando 26 anos, né? Dia 4 de julho, né? Completou no dia 4 de julho, né? A gente tá aqui no dia 8, então no dia 4 completou 26 anos. Quando eu entrei, que eu lembro que ele tinha 7 anos, né? Então, e muitas pessoas que já estiveram aqui, outras que ainda estarão, fizeram parte do Javenesci. E nasceu porque no boom da renovação carismática no Brasil, né, 98, Padre Marcelo Rossi, aquela coisa, os grupos de oração bombando, Padre Zeca, tantos outros assim. E Sim, no Rio de Janeiro, principalmente. sim, no Rio de Janeiro, né? Era Maracanã com 100 mil pessoas. E aí viu-se o grupo de oração crescendo, né? E como muitas coisas aqui na Arquidiocese, o Javenesci foi fundado pelo Padre Márcio Vignoli. Sim. E o padre existia o grupo de oração das quintas-feiras, da Renovação Carismática, e aí o pessoal que participava nas quintas-feiras dizia, pô, mas tem que ter também um grupo de jovens. E aí o Padre Márcio, na época, ainda era... Tinha o Juque, aí pensava-se... aí pensava-se, né, ter um grupo de jovens da Renovação Carismática, e aí vieram as pessoas, né, o Diácono Juarez, que já esteve aqui, o Beto Cunha, que já esteve aqui, né, com as suas esposas na época, já com o filhinho, com a Lidiane, com a Cleia, já com os filhos pequenos, mas era o momento de se criar. E aí, então, conversando, o Padre Márcio nem era padre, ou era recém-padre, ele era diácono já para padre ali. Foi, porque quando ele ordenou padre, ele ficou 6 meses aqui e foi para os ingleses, né? Então, ele fundou, então, o Javenesci com essa ideia, já existia, né? Um primeiro nome, que era Nova Jerusalém, e aí se torna Javenesci. E aí veio essa primeira leva do Javenesci, que são pessoas que depois foram tão referenciais, e são ainda referência na renovação carismática, e que foram plantando isso. Né? O grupo de jovens, eu gosto sempre de falar disso, ele nasce de uma comunidade que reza. A comunidade que reza, ela vai ter um grupo de jovens. É nítido. Se a gente tem uma comunidade que o povo não reza,
é difícil tu criar uma identidade de oração até mesmo para o jovem. Porque o jovem não tem referência, né? Exatamente, porque o jovem, toda a vida ele vai buscar uma referência em alguém. E se ele está num ambiente de igreja, a referência daquele jovem tem que estar ali dentro da igreja. Já passou do tempo de nós termos paróquias que cantam mesmo na missa, de que, sabe, a música do perdão, canta mesmo, que dão a resposta com vontade mesmo, que para até mesmo um padre olhar, nossa, aqui eu tenho uma comunidade que reza. E isso automaticamente ele vai sendo espelhado em todas as áreas dentro da comunidade. Todas, seja em todos os movimentos, seja em todas as outras pastorais. Isso começa a surgir porque a oração é aquela chave do coração de Deus. Então, Deus vai suscitando aquelas graças que a comunidade pede. Sim. E é necessário. A senhorinha lá que estava na sexta-feira, que vinha do apostolado de oração, que pedia pela filha dela, que era jovem, vinham os jovens dentro da paróquia. Sabe? Aquela oração de, Deus, ajuda minha filha precisa se converter. Ela não vai se converter muitas vezes pelo testemunho dentro da casa. E do movimento que a pessoa participa também. Teve pouca gente que odiava o Javanesi e passou a gostar porque o filho se encontrou ali. Exatamente. Aí passou, e a gente via depois e dizia, o filho, a gente até falava com uma maldadezinha, dizia, nunca gostou, agora o filho tá aqui, tá gostando, que Sim. bom. É porque né? aí tu tem essa realidade de que o filho necessita se converter num grupo de jovens. E do jeito dele, exatamente, com o carisma dele. No carisma dele. Então tu tem um grupo de oração na qual a senhora reza pela neta, pela sobrinha, pela filha. É um resultado de um grupo de oração jovem forte. Um grupo de oração jovem que pega junto. E o grupo Javanesi sempre foi essa característica de querer pegar junto nas coisas. E tu falou de pessoas que são referências e eu sempre fui apaixonado por história, tanto até que eu fiz história. E tu perceber o quanto as pessoas antigas falam com amor do grupo de oração chamava atenção. E chama atenção de mim até hoje. Eu lembro de quando a gente tinha recém chegado no grupo de oração, 2011, se eu não me engano, 2011, 2012. Tinha o Rafa, e o Rafa falava com amor, nossa, Javanesi, isso aqui Rafa mudou, sempre foi apaixonado pelo Javanesi, isso aqui loucamente. mudou a minha vida. Daí eu olhei assim, cara, calma. mudou a minha vida? O que tu fazia? O cara todo certinho, o que? Tu fumava maconha? Tu fumava maconha na balada? Mudou tua vida? Calma, que é isso daqui que estão falando pra mim? Mas eu não conseguia perceber o que era mudança de vida. É porque a gente, quando começa a participar dentro de um grupo de oração, quando ele é fundado, quando ele é feito, quando ele é apresentado à comunidade, a gente não tem ideia do que ele pode fazer e do que é o fruto dele. Por exemplo, o Javanesi tem frutos, a gente tem padres, a gente tem matrimônios, mas o fruto muitas vezes é aquele jovem que ele podia estar perdidão na vida e ele mudou. Daí nisso ele encontra a vocação. E cara, tu vê assim que as pessoas antigas, o quão amor que elas tinham pelo grupo de oração. Vou dar um exemplo muito simples. O Reginaldo e a Juliana, que são os pais do Mateus, participaram lá no início do Javanesi. Eles estavam cozinhando há 3 semanas atrás no retiro do Javanesi. E poder olhar aquilo ali de, nossa... Mais uma vez, né? Porque já foi em outras também, né? Que ano passado também estava. Essas pessoas que estão aqui, elas foram aquelas que lá na frente plantaram a sementinha. Sim. Porque tu começa um grupo, tu não tem certeza de absolutamente nada. Nada mesmo. Eu fico imaginando na cabeça do Padre Márcio, a gente vai fundar um grupo de oração jovem com o nome Javanesi. Sim. E isso aqui vai ser todo domingo à noite, daí tu olha assim, depois da missa. Cara... Que horário que a pessoa geralmente já tá cansada. Exatamente, né? aquele horário que já tá vendo Fantástico com depressão, o jovem... Principalmente o padre, né, cara? Principalmente o padre. Ainda mais a gente tem a casa paroquial colada aqui. Exatamente. Né? E era até engraçado ver alguns pregadores falando pra Era mim... um padre só que nós tínhamos aqui, o cara trabalhava... Era. Sim. Ele era vigário do padre Antero na época, né? Do padre, Mas que ficou era só um padre pouquinho. mais velho, É. né? Era um padre jovem que tava com o pique todo pra isso fazer as coisas e tudo mais. Era, fazia tudo sozinho praticamente a semana inteira. Sozinho. Domingão, tava descansado. Terminava de grupo celebrar. jovem, Celebrava a missa, tá o grupo de oração jovem batucando, tocando bateria, fazendo barulho ali na casa paroquial. Eu lembrei assim, eu olhei, nossa, qual era a segurança que ele tinha de que não, vai dar certo? Nenhuma. Se a gente botasse na ponta do lápis, se a gente fosse fazer um mapa, né, tinha tudo pra dar errado. Claro. Até pelo dia, pela circunstância. A paróquia passava por um momento assim muito... tudo bem, né? O padre Antero já estava há 3 anos, né? O padre Antero veio para São Cristóvão em 95.
Mas, assim, a paróquia ela ainda estava engatinhando em alguns sentidos mais espirituais. A renovação carismática era muito forte. Naquela época não tinha outros grupos de oração nas comunidades e o grupo de oração das quintas-feiras era bem grande e tudo mais. E via-se essa necessidade, né, de ter esses jovens. Só que como todo lugar onde se reúne pessoas, onde tem gente tem confusão, né? Então já vendo se passou momentos muito difíceis de dispersão, de muitos jovens que saíram, outros que vieram e tudo mais, né? E aí tem a primeira leva da dificuldade, né? Que foi na época que nós entramos, né? Eu, Wellington, Marcelo, Felipe, Samara, Franciele, tantos outros, que foi um retiro. Vamos fazer um retiro praticamente de graça. A gente pagou R$ 5 para participar do retiro. Nossa. Aí fez-se um caldo de peixe, né? Eu só vi falar, né? Porque daí a gente vem para o retiro é feito para 12, 13 jovens. Porque não tinha, naquele raciocínio, não existiam jovens. Não tinha jovem para chamar, na verdade. E dali foi um aproveitamento gigantesco, né? Porque de 12, 13 praticamente ninguém saiu. Aí a coisa começou a engrenar de novo, né? Na época, no ano seguinte, o Carlos Rodrigo era coordenador do Ministério Jovem da Arquidiocese, na coordenação do Adriano, na Arquidiocese de Florianópolis. E, cara, aquilo ali foi ressurgindo, porque o Javenesci tem essa característica de ser um grupo de oração. Sim. Sempre, né, tem grupos de jovens que têm a característica da alegria, de ser mais animados, outros que têm a característica mais paroquial. Não, o Javenesci tem a característica de radicalidade de oração. Isso passou dos mais antigos até a segunda ou terceira geração, que foi a minha, né? Eu estive de 2005 a 2014, então, né, eu entrei com 18, entrei com 17, saí com 26. E vi toda essa caminhada acontecer. Depois veio as outras gerações com ainda mais força, mas o carisma da vida de oração não se perdeu, né? E a vida de oração ela é extremamente importante para o jovem, porque a oração ela coloca a tua vida real, né? Que a gente fala da oração, que não é a vida real, é a vida espiritual. Mas ela coloca a tua vida real nos plumos. Ela vai te alertando dos problemas. Então, o grupo de oração, e eu sempre bati nisso, né? Nós somos um grupo de oração jovem. Mas a oração tem que sobressair. Um grupo de oração, não um grupo de jovens. Essa que era a diferença que eu sempre bati quando eu coordenei o grupo de oração, nesses 4 anos. Gente, nós somos um grupo de oração. Para jovens. A única coisa que nos difere é porque a gente é jovem, né? Então a gente tem que ter essa característica porque é na oração que Deus vai fazendo as coisas. É na oração que Deus vem trazendo as coisas. É na oração que Deus faz aquilo que as tuas mãos não conseguem fazer. Porque, por muitas vezes, tu olha assim, nossa, quantidade de jovens que tinham antigamente. Uma coisa que eu me assustei muito, aqui falando como participante, foi olhar simplesmente o Marcelo, o amor que ele tinha pelo grupo de jovens. Nossa, eu conheci o Javenesci mudou minha vida. E a história é que quando ele foi pregar pela primeira vez, ai Senhor, me desmaia e tudo mais. Então a gente conhece isso, mas tu conhece a realidade e tu olha, nossa, então era o Rafa Mota, o Marcelo. E tu vai contando nos dedos, não, Beto, nossa, o grupo de oração, a Cleia, a Lidiane, e as pessoas iam falando, tu olhava assim, nossa, o Jairo, falava, a Dona Rosa, vocês antigamente eu brigava com o Jairo pra ele ir pro grupo de jovens, ele ia com amor. O Javenesci é fruto de muitas mil Ave Maria, cara. Do pessoal que queria um grupo de jovem na paróquia, né? O Alexandre ia com vontade. Nossa, o Alexandre faz... Quando eu ouvi, não, o Alexandre fazia de tudo. Ele abriu o grupo de oração, ele fazia oração, ele rezava o texto. Tem a história do Alexandre, pregava, tocava, animava e fazia tudo. Eu olhava assim, nossa, a pessoa realmente ela se desgastava. Teve um domingo dessas confusões que acontecem, né? Sim. Aí, porque teve, né, tem essas histórias, né, que teve um domingo há mais de 20 anos que o Alexandre veio, ele era o coordenador, chegou no grupo e não tinha ninguém. Ele foi ali, ele fez um momento de oração sozinho, fechou e foi embora. Então, em 2008, por exemplo, o Javenesci completou 10 anos e o Padre Márcio veio rezar uma missa na paróquia, uma quinta-feira à noite. E o Padre Márcio dizia, Javenesci, né, para quem não sabe, né, o termo Javenesci é um termo que está no livro de Êxodo, que significa o Senhor é a nossa bandeira. E o Padre Márcio dizia, é essa bandeira
que precisa estar hasteada em vários pontos do bairro, né, de Cordeiros, em Itajaí, que é onde nós estamos, mas também em outros lugares, porque onde tem essa bandeira levantada, as pessoas vão enxergar. E naquela noite, que ninguém estava vindo na igreja, o Alexandre foi aquela bandeira sozinha, mas que alguém viu e outro veio, e outro veio, Ou e outro soube pela veio. história, né? Muita gente olha assim, o que aquele João tá fazendo ali? Passa aqui na frente e tá ele lá sozinho, tocando pra ele mesmo, pregando pra ele mesmo. Aquilo é testemunho, né? Sim, e tu jamais abandonar essas coisas. Então, quando eu percebi, eu olhei, nossa, o povo realmente aqui leva essa questão de grupo de jovens realmente a sério. A sério, a sério. A sério. Não dá pra te levar meio que as coxas, brincadeira. Ah, somos jovens. Não, se der, Deus. Não. É a sério. É um grupo de oração jovem. E a oração, ela tem que ser aquela... Tu tem que bater de frente. Não, é a oração. E tu começa a ver que as pessoas, elas estão em outros cargos e tu tem essa... Nossa, aquela pessoa tem uma oração diferente. Tu vê que alguém do Javé nesse... Ah, não, ela... Poxa, todos os servos fazem oração. E é uma coisa que eu consegui perceber isso quando coordenando o grupo de oração, de que todos os servos fazem oração inicial dentro do grupo de oração. Porque isso é uma coisa que eu olhei, nossa, tem que realmente ser levado a sério isso daqui, a oração. A oração, ela tem que ser a porta de entrada para o jovem. Porque muitas vezes tu abraça, tu acolhe, tu pergunta, como é que tu tá, irmão? Como é que vai a tua vida? Ah, não, tá tudo bem, tudo legal. Como é que tá a tua casa? Não, tudo certo. E é mentira, geralmente. Né? Totalmente mentira. E 90% das vezes é mentira. 90%. Porque o jovem, ele quer viver daquela aparência de, não, eu sou alegre, eu sou tá feliz, tudo bem, né? Não quer se entregar, tá tudo tranquilo. E quando tu começa com a oração, que é quando Deus vem agir, né? Onde Deus realmente consegue acessar o mais íntimo nosso, que é na oração, aí tu não tem pra onde fugir. Aí tu olha assim, poxa, Deus está aqui. Deus está me tocando desse jeito, dentro desse grupo de oração. Então tu olha aqueles jovens. Então por isso que é uma coisa que eu falava para os servos, a gente tem que estar de olho. E rezando de olho. Porque aí o jovem, ele tá lá, ele não quer rezar, ele tem anseio, ele tem medo, muitas vezes, daquilo que pode acontecer. Se eu abro o meu coração para Deus, o que ele vai acontecer? Vou largar minha família e virar padre? Então o jovem não tem muito essa realidade. Aí ele abre o olho e vê que o servo está rezando. O servo que é casado, que está dentro do grupo de oração, reza. O servo que ele tem vontade do sacerdócio, ele está rezando. Um servo que é simplesmente servo, ele está rezando. Então ele olha, poxa, todos que estão aqui, que me acolheram, eles estão rezando. Então isso aqui não... Sabe, por que eu vou fugir disso? Se para eles aquilo fez bem, por que eu vou fugir? E foi essa mesma experiência que eu tive olhando os servos antigos. Olhando a vontade que eles tinham, olhando a oração que eles tinham, olhando a vontade que eles tinham de servir. Olhei assim, cara, eles não estão aqui para brincar, isso aqui realmente pode mudar vidas. Porque a gente entra numa realidade, e aqui a gente, como uma paróquia, nós podemos ver que os fundadores, a gente está tendo uma graça de que os fundadores, as primeiras pessoas que participaram do grupo de jovens, os filhos estão participando. Aí tu vê que é uma realidade diferente. É uma realidade que muitas vezes a família já reza, o jovem sabe o que é Deus, o jovem tem uma vida de oração, muitas vezes se espelham num pai que reza, numa mãe que reza. Então tu já vê que é diferente. Mas um jovenzão do mundão, cara, não tem isso, sabe? É o pau pegando o dia todo. É muitas vezes a briga dentro de casa, muitas vezes não ter o que fazer, é tu sair de casa para ter o que fazer, porque tu tá cansado de ficar muitas vezes no computador ou rolando só o Reels do celular. Então, o jovem se cansa daquela realidade. Aí tu vai num grupo de oração, onde o servo ou quem tá ali tá com má vontade, não. Já vai nesse, eu percebia muito isso, de que as pessoas estão ali de coração e com verdade mesmo, de cabeça naquilo que eles estão fazendo. E perceber isso naquilo que é características de grupo de oração, cara, muda. Te faz enxergar uma realidade diferente. Eu lembro do Matheus, que era um rapaz que eu não suportava, o Matheus Bernardi, quando eu comecei... Eu ainda não gosto muito do Matheus. Tem minhas ressalvas, meu irmão. Mas eu olhava assim, cara, esse guri tá de cabeça aqui,
tá de cabeça mesmo. E o Matheus, aí, no caso, nesse caso também é porque veio o Matheus, né? Veio do Coroinha, aí sempre tinha aquele negócio, né, dos que vinham dos Coroinhas, no primeiro momento, muitas vezes tinha restrição dos pais. Sim. Porque ainda era uma visão de que quem participava da renovação carismática não participava da igreja. Isso aí dos era evangélicos dentro da igreja. Então, tipo assim, não, mas a gente não vai se envolver com um grupo de jovens, os familiares falavam, né? Porque eles são da renovação carismática. Então, eles são separados. Era uma visão que tinha. E aí, essas dificuldades vinham por causa disso. Quantas vezes assim, de padres, né? A gente não cita o nome do padre, né? Mas o padre olhar para um padre olhar para nós e dizer assim: "Não, vocês vão fazer retiro, né?" "Não, mas retiro não muda a vida de ninguém." Aí eu olhei para ele e falei assim: "Mudou a minha, padre." Aí ele ficou meio sem jeito. Eu falei, daí o outro falou: "Mudou a minha, mudou a minha, mudou a minha." Eu disse pra ele, mas confusão assim, ó. Chegar a sentar, não confusão de briga, mas assim, ó, olhar e ver um padre te jogar lá no chão, cara. Né, de falar, o teu trabalho, o teu esforço. Parece assim, ó, eu devo estar errado, porque se um padre não... E aí, um dizer isso, o outro dizer que... O outro ir na homilia e falar da oração em línguas, e aí tu tem que ir lá chamar o padre: "Pô, padre, mas assim, ó, é que nós praticamos." Outro dizer que, vocês têm um grupo de jovens, né? Chegar na paróquia, a gente chegar: "Padre, então, nós somos do grupo de jovem." Não, então tá bom, beleza. E não tá nem aí, e daí, com o tempo, as coisas foram mudando e melhorando, Sim, né? Como toda vida, o jovem precisa dessa referência. E o sacerdote, que ele não é referência pro jovem, ele perde uma graça muito grande dentro da comunidade. Que o jovem, que era como é que ele falava? Era oba-oba. Isso. Teve o do oba-oba. Hoje tem bastante jovem no grupo, né, padre? Mas daqui a pouco já vão tudo sair. Uhum. E eu não tô inventando, tudo coisa que eu escutei. Sim. E tu imagina que tu olha, tu precisa ter uma referência, e a nossa referência como igreja é o padre. Uhum. Não, e aqui a gente tem que ser bem sincero. A nossa referência como igreja é o padre que está na nossa comunidade, é o diácono que está ali no nosso cotidiano, é todas essas pessoas na qual nós temos que nos reportar. Sim. Quase todo final de semana, quase todo dia, ou quando nós nos vemos. E tem que obedecer, tudo mais. Exatamente. Isso não deixa de ser fato. Tem que trabalhar no bingo, tem que trabalhar na festa. Sabe, a gente tem amor aos bispos e tudo mais, mas a gente não lida no cotidiano com eles. Mas quando a gente tem a nossa referência, quando pergunto: "Jefferson, quem é a referência de igreja pra você?" Eu vou olhar: o Padre Noel pra mim, o Padre Geraldo, o pároco mais feliz do Brasil. Então, pra mim, como jovem, Porque aquele próximo, que né? é minha referência de igreja é o meu pároco. É o padre que está junto conosco. E tu perde uma referência como grupo de jovens, que tu não tem aquele homem igreja, que ele olha pra ti, que ele é muito mais sábio do que qualquer jovem, que ele já viveu a juventude, ele estudou não sei quantos anos, ele é muito mais sábio do que você. Ele olha e diz assim: "Olha, no meu tempo a gente fazia diferente, mas faz do teu jeito." Tu olha assim: "Nossa, a igreja acredita no meu potencial como grupo de jovem." Isso foi uma coisa que as novas gerações de Javenesci tiveram a possibilidade. Sim. Porque nós, os mais antiguinhos, sofremos, cara, com isso aí. Porque ainda era um tempo, né, em que os padres não gostavam da espiritualidade carismática e quase perseguiam mesmo, assim, né, de não colocar fé. Porque, para que se entenda um pouco, né, um bando de jovem que não tem algum trabalho, mas não tem nem onde cair morto, inventar de fazer um retiro numa casa de retiros um final de semana inteiro, é como se fosse montar um monte de jovem no hotel, né? Se fosse sem espiritualidade, seria isso. É pegar um monte de jovem, botar num hotel e ter que bancar todos esses jovens que vão pro hotel. E aí, então olha-se, né, alguns exemplos assim, né, de colocar, o Jamir até falou aqui, né, de tu cobrar um valor de inscrição para os jovens que não pagava nem a casa. Sim. E o Javenesci já fez isso muitas vezes. Eu falei, o meu retiro de experiência de oração eu paguei R$5. E tu rezar, fazer... Eu lembro das adorações de 24 horas nos retiros e eu olhava assim: "Mas por que o pessoal reza muito?" É porque só pela misericórdia de Deus. Porque... É pra bater a casa, pra bater os alimentos pros jovens que estão lá, que a gente muitas vezes não consegue calcular isso. Um bando de jovem pobre, que não Sim. tem onde cair morto, tinha que levantar ali, na época, 3, 4, 5 mil reais para fazer um retiro, porque as inscrições
não eram feitas para bancar, porque se tu quisesse botar todo o custo do retiro na inscrição dos jovens, ninguém ia, era um valor muito alto. Então, essa dificuldade de chegar nos padres, eu estou batendo muito nessa tecla porque é uma coisa que foi mudada, mas eu acho que tem que ser dita. De chegar no padre na época e o padre dizer assim, não, o nosso foco agora não é o retiro de vocês, nosso foco agora é a festa do padroeiro, é a construção de não sei o quê, é tal coisa, e a gente dizer, mas padre, é para evangelizar os jovens e tal, e não ter esse apoio. Então, assim, eu já passei por isso, e quem foi antes de nós passou muito mais. Eu, assim, né, fico impressionado com o pessoal que sustentou. E eu falo isso, faço questão de falar isso porque muitos dos que vão assistir a nossa conversa hoje são jovens que estão hoje e não fazem ideia. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Às vezes encontram pessoas na missa, não fazem ideia de que aquelas pessoas foram vitais para que eles estivessem hoje ali. Sim. Eu lembro muito da Samara, que ela era ministra da igreja e uma mulher, daí do nada eu vou ver umas fotos antigas que o Rafa mandou pra mim, do Javenesci. Vamos ver umas fotos antigas e tal. O Rafa, tem umas fotos lá de 2006, 2007, 2008. Eu olhei, essa mulher aqui é ministra. E ela tava lá. Isso. E foi importante pro grupo de Meu oração. Deus. E daí daqui a pouco ele vem, não, mas vocês não sabem nem da história do Rafa. Eu disse, que história do Rafa? Que o Javenesci mudou a vida dele? Não. Pô, cara, o bicho veio aqui, não tinha ninguém... Rezava o terço num grupo de oração. Chegou pra Nossa Senhora, esse grupo de oração jamais vai se acabar. Sempre vai ter alguém pra estar aqui. No cara, outro dia veio jovens e foi indo jovens, até chegar um momento enorme do grupo de oração. E tu olhava as fotos onde, quando o Padre Davi veio pra cá, aquele bandeirão grande assim, seja bem-vindo, Padre Davi, já vai nesse acolhe o Senhor e tal. E tu olhava assim, nossa, que grande que era o grupo de oração. Aí, mas o que mais me assustou em ver o pessoal antigo foi falar com o Padre Leandro. O Padre Leandro, ele veio... tu que é o coordenador do Javenesci? Eu disse, sim, sou, padre, prazer. Dele, não sou padre ainda. Eu disse, não, só benção, diácono. Dele, eu quero fazer um convite pro grupo de oração pra minha ordenação. Quem que é esse cara aqui, né? Quem que é esse magrelo pequenininho que veio aqui? Não conhecia. Mas assim, eu fiz parte do Javenesci. E o Javenesci me trouxe até aqui. O Javenesci foi extremamente importante na minha vida. E ele começou a contar a história de que lá na Praça do Costa Cavalcante fizeram uma cristoteca lá, um show de Cristo. Eu olhei, tinha o jornal disso. Sim. E eu olhei assim, cara... O grupo de oração saiu no diarinho, que só saía sangue, né? Então, olha assim, o diarinho só saía coisa ruim. E ali tava o grupo de oração. Em 2005, eu entrei no Javenesci em agosto de 2005. Em novembro, o Javenesci... Aliás, em outubro, a Ziza Fernandes, cantora católica, cantou pro Papa, lá no Vaticano. Em novembro, ela estava cantando um encontro aqui na paróquia pro Javenesci, porque o Javenesci criou um evento próprio chamado Senhor é Nossa Bandeira, que é o nome do grupo, que em 2004, que eu ainda não estava, tinha feito o encontro, se eu não me engano, na paróquia Dom Bosco, com a Toca de Assis, que na época era extremamente conhecido. Em 2005, botou na cabeça que ia trazer a Ziza Fernandes. Foi uma grana, um investimento, tudo mais, né, Marlon? Tinha 150 jovens aqui no pavilhão da igreja. E, de repente, o Matias já falou sobre esse encontro aqui quando veio conosco, inclusive. De repente, uma das cantoras mais conhecidas da música católica do Brasil estava aqui cantando para os jovens do grupo de Javenesci. Então, sempre foi um grupo de gente doida, no bom sentido. Sim. Porque sempre fez coisas que iam além. E eu lembro, na época, o Leandro, o padre Leandro, ele era seminarista e ele mandava as instruções para nós, para o Carlos Rodrigo, para a Vanessa, para o Léo, que na época era o coordenador, e dava as orientações. E uma semana antes do encontro acontecer, deu um monte de problema, foi-se um monte de dinheiro que estava garantido, não tinha mais, mas sempre o sobrenatural fez parte do Javenesci, isso sempre foi muito marcante, né? E tu via falar dos retiros, dos encontros, onde, nossa, a gente tinha tantos jovens, a gente rezava por tantos jovens, a gente trouxe a Toca de Assis, ainda do Dudu falar, Dudu falou. Nossa, a Toca de Assis veio aqui, eles rezavam, e, cara, tu olhava assim, cara, voltando lá no início, esses jovens, eles não estão pra brincar, e é isso talvez que eu queira pra minha vida. Foi, porque é assim mesmo. Tu vê que é diferente, que tu dá um estalo de, nossa,
aqui é algo diferente que eu não vou encontrar em lugar nenhum. De muito comprometimento, eu acho que Sim. era essa palavra, assim, E sabe? o comprometimento, querendo ou não, o jovem, quando ele é adolescente, ele fica meio naquilo do comprometimento dele. Uhum. Mas se tu chama atenção naquele comprometimento que ele tem, ele vai levar a sério. O jovem vai olhar, poxa, então isso aqui eu tenho que levar a sério. Sim. E o adolescente, o jovem, é muito difícil tu gerar isso. Geralmente é um futebol, é o jogo que ele joga. Quem tá vendo aqui que tem filhos adolescentes vai ver que o moleque tá ali o tempo todo jogando no computador. Porque ele é aficionado naquilo. Aquilo gera a atenção dele. Sim. Ele conversa com outras pessoas. E o grupo de oração me deu esse, poxa, aqui as pessoas não estão para brincar. Mas até chegar a esse passo é difícil. Sim. Porque tu vai olhando uma realidade onde o jovem hoje, né? Eu vou pegar ali o jovem de 2013, 2012, 2014. Cara, era o início do WhatsApp, então tu não precisava sair. Tu tinha já um Messenger do Facebook, tu não precisava ir. Isso. E eu lembro do último grupo, agora no domingo, que passou. O Guilherme olhou pra mim, nossa, Vanildo, eu vi umas fotos tuas lá, antigaça do Javanesi, magrelo, cabeludo. Eu falei assim, cara, pra ti ter noção do quão velho, entre aspas, eu sou no Javanesi, a gente não tinha um WhatsApp pra se comunicar. Isso. O Matheus Bernardi, ele pegou meu número e ele mandava um SMS. Ó, irmão, próximo domingo estamos esperando você. Todo mundo passou por essa Olha fase. só, então tu olhava que existia uma tecnologia que já é ultrapassada Uhum. e o pessoal utilizava aquilo lá, tu vinha daquilo lá, daquele povo com comprometimento. Tu imagina quantos reais tu ia gastar no SMS pra te ficar mandando Não, mensagem pra cada não pessoa. tinha, não tinha o pacote de torpedos. Agora, e o Javanesi viveu e tinha uma característica também no Javanesi, que foram as fases de, não idolatrar é a palavra errada, né? Mas de gostar muito de coisas específicas. Então, por exemplo, 2004, que eu ainda não estava, mas eu sei pelas histórias, era a Toca de Assis. Então só tocava a música da Toca de Assis na animação, na oração, veio o encontro. Depois foi o tempo do Shalom. Sim. E aí o tempo do Shalom foi um tempo, por exemplo, que o André Quinal e outros, né, fizeram. Eu também fiz o vocacional na comunidade Shalom, eu fiz bem pouco tempo, o Marcelo fez 2 anos e o André Quinal fez e hoje ele é consagrado da comunidade em Aliança. O André tá morando aqui no oeste, ele morou em Fortaleza, em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte. Aí agora, como, né, ele já casou há um tempo e tem agora filho também e tudo mais, ele tá aqui no oeste, morando aqui, acho que é em Fraiburgo, se não me engano, né? E ele hoje é vocacionado não, é consagrado de aliança junto com a esposa dele. E eles vivem para a comunidade católica Shalom em aliança, né? Então nós tivemos vocações religiosas nesse sentido, nós tivemos pessoas que foram para tentar para estudar para religioso, né? Tiveram moças que também foram, mas aí voltaram e não. Eu lembro da Ana, né? A Ana era bem dos primórdios, né? Do tempo da Elaine, da irmã do Wellington, Sim. né? E depois viemos nós. Os padres, né? O padre Eduardo Bastos participou de Javanesi, o padre Leandro participou de Javanesi, padre Elisandro participou de Javanesi, não com tanta presença, porque já estava no seminário, mas também fez parte. Diácono Juarez, então o Frei Fábio eu acho que não, mas ele também, mas na ordenação dele eu lembro que Javanesi ajudou, né? Mas era porque o Frei era muito tempo, né? O seminário dele era muito, muito extenso, então ele já não participava porque não tinha tempo de estar presente, né? Mas foi aí padres, né? 3, pelo menos 4 aí que nós citamos, o diácono Juarez, né? Lideranças de igreja, coordenador da arquidiocese, como foi o caso do Beto Cunha, que foi coordenador da arquidiocese. O Adriano Mendes participou de Javanesi, começou aqui na paróquia, né? Hoje está em Brusque. Quantas pessoas, cara? Lideranças de paróquia que foram para outras paróquias e se tornaram lideranças, assim. O Javanesi formou muita gente para a igreja. Muito, muito, muito. E a liderança, ela vem da oração. Um líder sem oração, ele é aquele que vai fracassar, infelizmente. O líder dentro da igreja, se ele não tem a oração como o tripé dele, a oração, a humildade e o serviço, ele vai cair. Sim. Ele pode ser humilde e servo,
mas se não tem oração, vai faltar alguma Sim, coisa. a Lidiane também foi coordenadora da Arquidiocese, a Fabiana participou no tempo junto com o Alexandre e já foi secretária-geral da Arquidiocese, hoje é coordenador de pregação do Estado de Santa Catarina. Permanece, né? O Alexandre deve vir aqui ao podcast dentro de algumas semanas Bem, e Alexandre, vai... estamos te esperando. Tá encaminhado já para ele vir, né? E o Alexandre também vai ter, além das suas histórias de vida, vai ter muitas outras histórias que nós não temos, né? Aqui, né, eu, Marlon, Vanildo, a gente está falando aqui com propriedade de mais ou menos 20 anos de Javaneci, que já é um bom tempo, né? Dentro dos 26 que o Javaneci tem, né? O Marlon participou desde lá no começo, né? Então, Foi em poucos encontros, porque eu já trabalhava com o som, né? Então, geralmente era já trabalhava à noite, né? Eu estava fora, né? Mas eu participei do Javaneci 98. Então nós temos aí uma história que 26 anos é muito tempo. Pode não parecer, mas é muito tempo, porque a gente fala de várias gerações, não só de idade, mas gerações de estilos de vida. Em 2000, para né, comparar os exemplos, né? Acho que são gerações mesmo, né? A que o Marlon esteve, a que eu estive, a do Vanildo, e depois ainda mais uma outra, e ainda, se bobear, tem mais uma outra. Né, que é do Guilherme, já que hoje é coordenador, já não é a mais recente, já tem uns mais recentes do que ele, né? Então, assim, no nosso tempo, o meu convite para participar do Javaneci, eu comecei a partir do Retiro, né? Muitos começam no grupo, eu comecei a partir do Retiro, que já é uma injeção. Só que o convite era no boca a boca, era no papelzinho no final da missa, era uma coisa totalmente um panfletinho na caixa de correio, era muito diferente e não tinha tanto esse acesso, né? E depois as vocações foram vindo, não só essas que nós falávamos, mas vocações assim, ó, para a música, né? Eu me encontrei na música no Javaneci, na pregação no Javaneci. A gente ia cantar nos grupos de oração por aí, de ônibus. Marcelo, né? O Marcelo lembra do Marcelo ir pregar nos lugares e eu ir cantar, a gente junto no ônibus, pegar um ônibus daqui até a fazenda, chegar lá, pegar uma praiana, ir para Balneário, para Camboriú. Era tudo mais difícil, mas tinha-se eu sempre brinco com os mais novos, assim, que eu digo para eles, né, que hoje é muito mais fácil. Sim, né? E é realmente muito mais fácil. Existem mais... Acho assim, o mundo hoje tem mais convites. E isso é mais difícil para o jovem. Lógico. Mas o acesso é mais fácil. Hoje os padres pedem por jovens. Na nossa época, ou antes de nós, os padres não queriam jovens. Era o contrário. Então, quando o Javaneci faz missa de aniversário e o padre pergunta quem já participou do Javaneci, Dá quase 80% da igreja levantando a mão. 80% da igreja levantando a mão, gente que tu olha, que tu conhece, tu fala, olha, fulano já participou, eu nem sabia. Então, é uma coisa assim, ó, que, né, 26, quando tiver com 50 anos de Javaneci, ninguém vai nem lembrar que um dia nós participamos, provavelmente. Que bom, porque todo aniversário de Javaneci sempre, né, o Alexandre tá lá, outras pessoas estão lá, tem pessoas que nunca mais se identificaram com outro grupo de oração, bateram para um lado. Lembra o Léo? Quando o Léo esteve aqui, Leonardo Soares, ele ficou e foi para grupo adulto, e foi para um lado, foi para o outro, e não se encontrava mais até chegar na transfiguração. Porque o carisma com os jovens, o Jefão daí agora, né, agora está aqui no grupo de oração também, mas assim, quantas pessoas que o carisma jovem, ele é muito marcante, né? Eu sou um que sou capaz de dizer que as experiências que eu tive com o Javaneci na renovação carismática, provavelmente eu não vou ter mais. É porque a gente cai naquela tecla de que esse é um problema que a gente está vivendo hoje, que eu percebo muito em grupos de oração, que eles se estão como grupo de pessoas. A oração, tu vê que existem alguns pingados que realmente estão ali para oração. Mas tu entende que um grupo de oração jovem como o Javaneci, ele cria um ambiente de oração pelas pessoas que estão lá. Se tu for hoje no Javaneci e tu não ver nenhum participante rezando, os servos eles rezam. Aí tu olha assim, nossa, esse grupo de oração reza. Mas os e a pessoa vai na imitação. Sim. Imita. E os servos, eles estão espalhados O Talevi contava a história. Os servos espalhados pelo salão e rezando mesmo. Como se fosse o último dia. Não, a gente tem que rezar.
Então, isso, querendo ou não, tu olha, cara, isso aqui é diferente. O Rodrigo Talevi, ele participava do Pentecoste lá em Balneário, ele disse, eu fui no grupo de jovem, beleza, assim, só que quando eu vi um cara rezando do meu lado, eu falei, eu quero rezar igual esse cara. Sim. E eu comecei a imitar ele, e ali a coisa foi. Sim, é e assim, tu vai indo, né? Tu vai pegando por osmose, né? Por exemplo, por isso que a gente sempre falou no grupo de servos ali, gente, a gente não pode estar como servos todo mundo junto rezando. A gente tem que estar espalhado no meio dos jovens. Por quê? Tu tá ali rezando e o servo, tu vai rezar da tua vida também. Tu não programa uma oração e tu vai começar a repetir a oração, não. Hoje pro domingo, hoje é um domingo especial, hoje eu vou fazer tal oração. Tu tira lá da tua folhinha, tá, Senhor, obrigado por esta oração. Eu vou fazer não isso tem daqui. jeito. Não, tu vai rezar a tua semana. Senhor Jesus, eu quero te entregar minha semana, que foi uma semana difícil, Senhor. A semana difícil nos estudos. Aí o jovem que tá ali do lado, que tá ferrado no estudo, olha assim... Eu tô igualzinho, eu falo, eu quero também. Só falta ele dizer assim, ô irmão, também tô junto nessa tua, tá? É. Então tu começa... Os problemas são parecidos, né? Isso. 98% dos problemas dos jovens são todos iguais. É. A gente não tem por onde fugir. E aí tu olha assim, o jovem vai pegando por osmose. E ele vê que a graça de Deus, querendo ou não, quando Deus quer nos alcançar, ele dá algum jeito. É. Aí aquela semana do jovem que ele só se ferrou nos estudos, foi muito mal, fizeram bullying com ele na escola, ele vai ter uma semana mais tranquila dele. Olha assim, não é que essa oração ali que o cara Eu preciso ir semana que vem de novo, que o porque me ajudou. o cara fez ali, eu só repeti, deu certo pra mim. Aí, a semana não deu certo, mas o cara lá na pregação olhou, não desista, o Senhor tá sempre contigo, a porta que o Senhor abre pra ti, ela jamais pode ser fechada. Aí o jovem olha, poxa, verdade. Então, tu acaba, querendo ou não, pegando pela beirada aquele jovem que tá ali só por tá. Daí ele olha assim, quer ver quando se fala de família, né? Então, os problemas são todos iguais também. Aí o jovem olha assim, poxa, verdade, eu preciso ser um jovem que reza pela minha família. E ali ele a família vê que é um cotidiano diferente. Da família olha, nossa, tem a perseverança do Javenessi. O Javenessi vai na sua casa. Nossa, ó que propaganda agora, né? A gente, além de estar na paróquia, a gente vai pra casa da comunidade. Quero receber eles. O que eles fizeram aqui em casa? Nossa, meu filho mudou. Então tu começa a perceber que esse carisma de oração é difícil tu encontrar em outros lugares. Porque muitas vezes outros lugares eles estão presos em viver algo somente para eles. O adulto, ele muitas vezes, ele serve tanto dentro de casa, seja com os filhos, seja na família, seja no trabalho, que quando ele chega num grupo de oração, ele quer receber a graça. E ali a gente tem que trabalhar. Tem um rapaz que participa hoje no grupo de oração, meu afilhado Joel, um abraço para ele, que eu fui dar uma formação na forania sobre grupo de oração. E ele disse que o que ele mais ouviu na minha formação grupo de oração é trabalho. E é realmente isso, é trabalhar. Sim, pra quem tá servindo, com certeza. É para trabalhar num grupo de jovens, ou grupo de oração. Tu chega lá, não é pra ti estar realmente, eu quero receber a oração de tal servo porque eu estou mal. Isso a gente tem intercessão. Se não tá bem, tu vai lá no dia da intercessão, vão rezar por ti. O pessoal da intercessão reza por ti. Vem aqui na Sala da Misericórdia, na paróquia que a gente tem. Então a gente deu essas brechas para todos os servos, conversando com eles. E, nossa, o grupo de oração ele começa a fluir. Porque ali se há a oração mesmo. Ali se há um quebrantar do coração. Ali se há viver as experiências de Pentecostes. A experiência de Pentecostes é simplesmente o derramamento do Espírito Santo e ali está todo mundo rezando. A primeira coisa que acontece no Pentecostes é o Senhor sopra sobre eles e diz, a paz estejam com vocês. Então é a paz do coração. A paz do coração, a paz do Espírito, ela só vem através da oração. E através dessa oração, Pedro ele começa a seguir uma nova vida. Através dessa experiência, os apóstolos começam a seguir uma nova vida. Através dessa experiência de oração, eles adentram na graça do Espírito Santo e vão viver uma nova vida. Então não adianta nós queremos simplesmente sentar, Deus, será que tu pode escutar a minha oração hoje, né? Tá tão difícil. Mas não rezar com vontade. E muitas vezes os problemas daquele servo, ele vai ser resolvido pela doação que o Senhor vê nele. A oração que ele reza, muitas vezes o Senhor faz daquela oração tocar na vida de outras pessoas, mas na do servo também, porque ali se há doação. Se há uma realidade de onde o servo, o jovem, ele se entrega por inteiro. Sim. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer mais nada. O Senhor quer a nossa entrega total por ele. E quando a gente olha assim, poxa, o cara saiu do Javenessi, fica sem ter onde ir. Ele vai num lugar onde tem oração.
Por exemplo, a transfiguração é magnífico. Tu olha lá, poxa, as pessoas rezam com vontade, rezam livres, rezam na realidade delas. E, cara, por isso que o Léo se encontrou lá. Existe até um problema bom, né? Podemos dizer que é um bom problema, né? Que é nós estamos, né, falando do Javenesci, né? A gente sabe que outros grupos também têm isso, mas falando daí do Javenesci, que os jovens saem do Javenesci e às vezes não sabem para onde ir. Porque a idade vai chegando, né? Primeiro ponto, né, que é importante, né? Nem sempre já é a hora de sair, né? Os grupos de jovens estão, na sua grande maioria, muito infantilizados nas idades, porque os que estão com um pouquinho mais de idade já acham que é hora de sair, né? Sim. Eu lembro que eu saí com 26, mas, né, vocês estão com 27 e deve-se o máximo que puder, quando vê que quando não se sente mais à vontade mesmo, tal, aí vai para um grupo de oração adulto ou vai servir outra coisa na igreja. Só que no caso do Javenesci, por isso que eu falei de um problema bom, porque as pessoas encontram no Javenesci uma estrutura muito boa, porque o Javenesci tem o grupo de oração nos domingos à noite, mas tem a perseverança nas sextas-feiras, onde é dado temas formativos. E aí vai se ver que muitas vezes em grupos adultos, por exemplo, muitas vezes não, na maioria das vezes, não se tem a estrutura que um simples grupo de jovens tem. Aonde, né, às vezes dá 30, 40 jovens numa sexta-feira à noite, né? Na última deu 44 jovens, se eu não me engano, teve... E numa sexta-feira à noite na casa de alguém para ouvir uma formação. Pós-retiro, 44, daí Então, nesse foi 40. Quando tá baixa, dá 20 e poucos, né, Vanildo? Sim. Então, assim, ó, isso no sexta-feira, às vezes 10 da noite, né? Sexta-feira, 10 da noite. Sim. Então, a gente é porreta. Mas aí o que acontece? Tu vai, e eu tô falando já com causa própria, tu vai depois para grupo de oração adulto, que, às vezes tu pega servos que estão lá com 30 anos, e aí estão, para ir no grupo de oração já é uma pauleira, aí também tem os motivos, né? Às vezes tem, né, já vários filhos, tudo mais, é diferente. Problemas do mas cotidiano também. Agora, por isso que eu digo, os grupos de jovens hoje, né, eles estão dando exemplo para grupos adultos muitas vezes. Sim. Porque carregam isso, né? Nós passamos, né, no nosso tempo, foi ali 2012, 2013, essa mudança de não era só mais o abastecimento dos servos e o grupo, né? Tinha perseverança, então nós fomos estudar, nós pegamos os livros, nós fomos ouvir, fazer o encheivos da comunidade Shalom, depois, né, por isso que o Caris veio para ajudar, né? Porque liga novamente, né? Tudo que a renovação carismática faz hoje, ela tem como base as comunidades de vida, né? O encheivos da comunidade Shalom nos fortaleceu muito nos primeiros encontros. Depois os seminários de vida eram dentro da perseverança, e aí fazíamos as formações, vida de santos, e isso continuou, e não digo que melhor ou pior, mas continuou num nível altíssimo, né? E tu tem... Eu, como sou do Ministério de Formação, sou maluco por essas coisas de estrutura, né? Eu acho que o Ministério de Formação ele tem que mudar um pouco a ideia de que a formação é tu estar com o catecismo na mão. A formação é tu estruturar, tu ser base de apoio. Chegar, Vanildo, precisamos montar uma perseverança. O Ministério de Formação tem que estar lá. Precisamos fazer E fazer isso pra jovem, cara, porque prender esse jovem sexta-feira à noite, cara. Sim, sexta-feira, dá um exemplo. Última sexta-feira aqui, que a gente tá gravando, foi o show do Luan Santana. Dá um exemplo bem simples. Show do Luan Santana, jogo da seleção brasileira, que terminou a formação, a gente tava lá doido pra ver o jogo da formação, e os meninos, e tava lá 40 jovens na perseverança, assim, então... Se não for bom, o jovem não vai, cara. Não vai. Aí tu percebe que a estrutura do que a gente montou... Nem seja pra ficar em casa, entendeu? Mas não vai. Como a gente montou a estrutura do que é uma perseverança, primeiro que tu sai do teu cotidiano, tu vai na casa de alguém. E geralmente alguém que tu não conhece. Tu pode... Então é novo. E as realidades que se encontram, né, cara? Sim. Às vezes uma casa mais simples, uma casa mais chique. Tem casa com piscina, tal, top. E daí tu já olha, poxa, o final do grupo, o último grupo de oração pode ser aqui nessa casa tão grande, tão bonita que é. Quantas experiências dos pais chegar pra nós assim e falar, olha, chamar de canto depois da perseverança e falar, olha, o meu filho mudou muito,
A gente tá até um pouco assustado, porque agora ele só quer saber de rezar, Sim. ele só quer saber de ir na igreja Um e terço, tal. escuto o Frei Gilson, É. quer acordar 4 horas da manhã pra rezar. Eu tô exatamente. achando isso aqui muito estranho. Exatamente. O que vocês fizeram com o meu filho? E nos últimos 20 anos aí, acho que, por aí, 20, 25 anos, começou a fase dos filhos converterem os pais, né, cara? Sim. E aqui eu quero falar de uma coisa muito importante dos filhos que convertem os pais, que é do IVC. A estrutura como é o IVC aqui dentro da nossa arquidiocese é muito boa. O encontro com os pais, a visita na casa dos pais, Aham. né? A Maria, minha esposa, que Que é minha irmã, tá aí, ó. eu pude perceber com ela que todo sábado de manhã ela ia visitar uma casa de uma família, de um catequizando. É uma doação, cara. Aí tu uma olha baita assim, doação. cara, a única coisa que chega perto de tu ir conhecer a casa de um jovem é o grupo de oração jovem Sim. Javanesi, que a gente tem a perseverança que a gente vai nas casas. A gente não quer fazer uma sexta-feira aqui na paróquia. Cara, Não. e se Não bobear, dá. a perseverança ainda é mais legal do que o grupo. Porque é o momento mais próximo. É O diferente, jovem né? chega lá, só vê o cara pregando, cantando. Eu que sempre, né, em 9 anos que eu fiquei no Javanesi, eu cantei quase uns 9 mesmo, 8 por aí. E muitas vezes tinha jovem que ia e voltava. Chegava, eu já tava arrumando som. Ia embora, eu tava guardando som. E às vezes Tu não tinha tem aquele tempo de contato, né? evangelizar, né? De conversar. Eu era muito frustrado com isso, porque às vezes a gente queria ter proximidade com os jovens e não conseguia. E aí na perseverança tu consegue atender. Sim. E daí vai lá, conversa, né? É meio engraçado porque dentro do grupo de oração, em determinadas áreas da minha vida, eu sou extremamente sério. Coordenando o grupo no tempo que eu coordenei, eu era muito mais sério ainda. Tem que ser. Né? Então, o jovem que entrava, ele meio que se assustava, assim. Eu lembro do que a gente fez o retiro do ano passado, o Matias estava junto com a gente, eu acordei extremamente ruim num sábado, porque eu não consegui tomar banho, eu não dormi a noite toda, fui dormir era 4 horas da manhã, e eu acordei extremamente ruim. Aí ele meio que se assustou, assim, do Vanildo mal-humorado, o Vanildo que não acordou bem. Dele olhou assim, nossa, tudo bem? Eu disse, ô irmão, se tivesse tudo bem, eu tava dormindo agora. Falei assim pra ele meio ríspido. Dele parou assim e disse, não, cara, relaxa, tudo bem, vai dar tudo certo. Então, na perseverança, muitas vezes o jovem olha assim, pô, cara, não sabia que tu era assim, de boa, tranquilo, relaxado. É porque ali, realmente, nós damos essa abertura. Tu chega numa sexta-feira já cansado, tu trabalhou o dia todo, tu quer ir na perseverança, tu não quer bater cabeça muitas vezes nas coisas. Tu vai ali, tu tem uma ótima formação muitas vezes humana. E eu lembro que eu batia muito nessa tecla de formar jovens como homens e mulheres. Porque a gente pega os meninos que saem, os adolescentes que saem do IVC, 14, mas tu já olha que o cotidiano dele já não é um jovem de 14 anos atrás que era o meu. Não. Que era comer ranho e jogar bola o dia todo. Porque assim, ó, não é a mais verdade é que eu, por exemplo, eu me preocupo muito com o grupo de jovem infantilizado, como eu falei. Sim. Só que em contrapartida, se o grupo de jovem não pegar esse adolescente de 14 anos, o mundo já pegou. Aí tem que tá. Sim. O mundo já pega, né? Tem que tá. Saiu, agora o IVC, né? Mas saiu da crisma, né? Se não pegar esses caras pelo Não pega, já Aí, perde, né? O jovem não vai mais na perseverança, vai estar no show do Luan Santana Perdeu, dançando. meu Deus. Porque ele sabe cantar todas as músicas do Luan Santana. Crismou é fato, cara. Crismou, não tem mais. Sim. Não tem mais o IVC, não tem mais a Se não tiver mais pra onde ir, né? Vai Sim. perder. E aí eu vejo um novo desafio pro Javanesi, que é conseguir conquistar esses jovens sem perder a identidade de um grupo de oração jovem. Porque senão fica infantilizado e vira um grupo de adolescente, Exatamente. de oba-oba, de brincadeira, de Sim. namorinho. O namoro, por exemplo, né? Quantos a gente Eu falava, não né, posso falar nada de os namoros quantos viraram casamento, né, e tudo mais dentro dos grupos de oração, Sim. isso é importante. Agora, nunca pode ser o motivo. Claro, Deus chama às vezes e usa daquilo para Um chamar. dos maiores apostolados hoje do grupo de oração é o apostolado da mulherada, né? Mas a aí gente tem que ter essa chama, realidade. né? Chama, só que nosso tempo assim, ó, quantos que conheciam a namorada dentro do grupo de jovem, saem. e daí os dois saem, aí eles terminam, aí um volta, o outro não. Sim. Ou nenhum dos dois voltam. E aí se perdia muito, assim, né? Então encontrar esse equilíbrio, né? E não tentar impor um perfil. Não pode ser querer botar todo mundo numa caixinha, porque jovem é muito diferente, né, cara? E
E ter esse desafio de nós conseguirmos evangelizar essa gurizada sem perder essa característica é difícil. É porque mudou o perfil, né? Sim, por É exemplo, mais novo, né? Quanto mais novo, mais ele já sabe de eu tudo, tô com né? 27 anos e pra mim já é muito difícil conseguir fazer isso. Então essas novas gerações elas vão ter que quebrar bem a cabeça para conseguir. Eu sempre falei que nós precisamos trabalhar uma formação humana mais sólida dentro do grupo de oração jovem. O jovem como homem, o jovem que está caminhando, porque tu sai daqueles 14, 15 anos. E hoje em dia tu tá ali no teu Instagram, daí tu rola lá o Reels, daí tem mulherada, daí tem um monte de coisa. Pro jovem de 13, 14 anos isso. Então é tudo muito recente para eles. Aí tu consegue perceber o porquê da vida que eles levam. Então isso, no grupo de oração jovem, é um momento de tu trabalhar isso. E é um momento onde tu vai conseguir falar aquilo que tu não consegue falar dentro da família. Um grupo de oração jovem, quando tu tem uma formação humana bem trabalhada, tu vai conseguir abordar afetividade e sexualidade sem brincadeira igual na escola. É. Porque na escola eles vão ver ali, olha aqui, ó. É aquela brincadeira, não fica tirando sarro um do outro. Mas Na igreja se leva muito a sério. na né? igreja se torna. Então tu procura casais que conseguem explicar o homem, os seus afetos, os seus desejos, o seu caráter, como um caráter ele é moldado, como ele não é moldado, os seus afetos, se eles são ordenados ou são desordenados. É porque daí desde novinho eles já vão conseguir ter uma base, né, para Sim. poder aí de repente com 17, 18 anos que era para ser os jovens mais novos, mas já não são, já vão ter uma formação suficiente para ter postura de adulto, né? Porque hoje a gente vê no mundo assim, vê-se até piadinha na internet dizendo, como é que pode? Eu ainda sou um adolescente e eu vi na minha carteira de identidade que eu já estou com 30 anos. Isso aí é uma brincadeira, mas tem bastante fundo de verdade, porque o pessoal tá muito infantilizado, né? E não dá tu mesmo. perdeu, e parece que perderam esse tempo, a noção do que é o tempo. É, Eu acho que com a pandemia, que a gente ficou 2 anos aí, bem dizer, no ostracismo, tu perdeu um tempo, tu perdeu um tempo, tu olha assim, nossa, parece que eu tenho 16 anos agora, mas tu perdeu um tempo que não, tu não tem mais isso. Tu não buscou absolutamente nada para conseguir evoluir, porque não se tinha absolutamente nada no tempo de pandemia. é uma pobreza de espírito muito grande. Então, precisa se formar o caráter para que é preciso buscar os jovens a partir dos 14 anos, por ali? Mas não pode, mas já tem que buscar para formar homem de verdade, mulher de verdade, cidadão de verdade, principalmente cristão, cidadão. principalmente cidadão, cristão de verdade, falar sobre vocação de verdade, muito, né? muito. Falar assim, olha, eu tenho lá 16, 17 anos, o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ser um padre, eu quero ser um religioso, eu quero casar, ou o que eu quero fazer? E não ficar desse jeito que as pessoas estão, enrolando. Eu vou estudar, aí depois eu vou pensar o que eu faço da minha vejo o que eu vida, vou fazer. e não sei o quê. E quando viu, tá com 30 anos, com uma cabeça de adolescente. E no grupo de oração, a gente é muito privilegiado, e aqui eu estava falando com o Gustavo até, e ele falou uma realidade, ele disse, o jovem que participa do grupo de oração ele é muito privilegiado, porque ali a gente vai trabalhar essa formação humana, né? Ele ser um homem, ser um cidadão, saber que ser um cidadão é tu respeitar a fila, não furar a fila. Coisa simples, cara. Pedir obrigado, com licença, tu errou, quebrou, conserta, sujou, limpa. Isso aí não é só de jovem não, cara. Sim. Porque a gente vê nos encontros da igreja, no louvor de verão da vida aí, Sim. o pregador pregou, a senhorinha tá lá chorando, rezando, acabou, vai pra fila do pastel, tá xingando todo mundo, cadê meu pastel? Que isso? Sem contar a sujeira, né? Tu Sujeira, pega comer isso. aqui e já joga no chão. Então a gente tem que tratar o humano, ele como ser humano, e também a gente, cara, tu vai lidar com jovens mais velhos. E o Alexandre foi no grupo de oração e ele pregou uma vez, ele disse bem assim, você que é jovem, tem seus 14, 15, você tem uma função que se você fizer isso bem feito, você se dará bem na tua vida, que é colar nos servos que são mais velhos. Por quê? Ele já tem uma profissão,
ele já tem uma vocação e ele já tem um caminho pra ti. Cara, tu vai fazer isso daqui, pô, reza por isso daqui, vê bem o que tu tá errando, onde. Então, quando a gente participa de um grupo de oração jovem, você se torna um cidadão privilegiado. Sim. E quem é servo de grupo de oração jovem tem que botar isso na cabeça. Se eu servo para servo de Aveneci, que eu sou mais velho, vocês têm que me respeitar. Não, servo de Aveneci de outros grupos de jovens. Não saiam do grupo de jovens cedo. Isso eu falo olhando para a câmera mesmo, porque é uma preocupação que se tem. Não sai cedo de grupo de oração. Mas eu tô com 21 anos, eu já namoro, eu já sou noivo. Fica com 22, fica com 25. Se viu que ainda tá com empolgação, animado, fica até os 30. Porque nós passamos por realidade. Eu passei por realidade. Eu entrei no Javanesi com 17 e saí com 26. Mas quando eu saí já foi preocupante, porque eu com 26 era uns 3, 4 anos mais velho do que os outros servos. Isso é ruim? Sim. Quando eu vejo grupo, e pode ver, grupo de jovem grande, de número e de número de participante, de número de servo, ele tem sempre a mesma característica. Tem servos mais velhos. Eu lembro assim, Sopro de Vida. Sopro de Vida tem servo de 30 e poucos anos. Outros grupos de jovem, grupo de jovem lá, o JAF lá de Garopaba, tem jovens mais velhos. Tem que ficar. Mas eu tô de saco cheio, eu tô cansado. Vai por mim. Tu vai ficar de saco cheio e cansado em outro grupo. E aí não vai ter aquilo que o grupo de jovem tem. Gente, o grupo de jovens é melhor do que o grupo adulto. Sim. Porque as pessoas do grupo adulto têm muitas preocupações em que elas vão ao grupo de oração, ele é bom, ele é agradável, ele é forte, ele é de oração, mas ele é uma parte da vida que a pessoa pode, né? Eu tô com 35 anos, eu posso servir em grupo de oração adulto até eu morrer. Sim. Agora, o grupo de jovens, ele tem limite de idade, ele tem o teu limite. Não se percam, eu falo isso porque eu já vi em grupos de jovens pessoas saindo do grupo de jovem aos 20, aos 21, indo pro grupo 19, indo pro grupo de oração adulto, achando que já tá na hora de ir pro grupo adulto, porque eu já namoro, porque eu já sou noivo. Aí não dá certo e tem vergonha ou orgulho de dar o passo para trás e voltar pro grupo de jovem. Então não façam isso. Servo que já tem aí 18, 19 anos, já coordena grupo de oração e pensa, fique. Vale a pena ficar. Fique até o máximo que der. Eu já casei, eu já tenho filho e a minha vida não combina mais com grupo de jovem. Ok. Mas enquanto combina, enquanto faz sentido, enquanto o ciclo de amigos está ali, não saiam do grupo de jovens. Não façam do grupo de jovens um trampolim, porque vocês vão pular do trampolim numa piscina que não vai ter água. Ouçam esse conselho que esse amigo está dando. E eu lembrar disso, eu lembro do Léo falando. O meu menino andava no colo de todo mundo do grupo de oração jovem. O Miguel nasceu quando eu entrei no Javanesi. Então era legal isso. E hoje no Javanesi a gente tem essa oportunidade, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de viver isso dentro do Javanesi. E eles não devem sair, cara, porque é o perfil de idade deles. Quantos anos eles têm? A Mabel e o Gabriel tá com 20, eu acho. Tem que ficar, cara. E já tem o Emanuel e a Mabel tá grávida de mais um bebê. Sim. Então... News. Exatamente. Desculpa, Mauro, vocês eram pra contar, mas já contei. Se ninguém sabia, o Vanildo entregou. Sim. Mas tu vê que é uma alegria pro grupo de jovens tu ter uma família ali. Isso, e eles têm idade de jovem, eles têm vida de paróquia, né? Que é outra coisa que também nós vamos falar, né? Tem vida de paróquia, a família participando. Então vão fazer o quê? Em outra pastoral ou em outro grupo. Sim, né? Foi o que eu falei. E sempre falaram, não, mas deveria estar num grupo adulto. Pra quê? Porque já tem bebê. Não, cara. Claro não tem que estar. Não tem que estar. E a gente tem essa ideia errada. Olha as comunidades de vida. Sim, e eu acho que quando tu sai de um grupo de oração jovem, tu tem que olhar pra trás e dizer, combati o bom combate. A pessoa não pode sair com dúvida. Não, é isso daqui. O meu legado é esse daqui e vai ficar só pra esse pouquinho servo, mas tá bom. Foi o que Deus quis. E tu tem que olhar com essa de dei tudo. Se tu sai de um grupo de jovens e tu pensa, poxa, eu acho que eu ainda queimaria um ano 100%. Cara, saiu errado. Então saiu errado. Saiu errado. É só quando não dá mais conta, quando a tua rotina... Eu falo porque assim, né?
tu e a Maria estão saindo do Javenesci, né, agora, né? Mas eu falo pelo convívio, né? Como o Vanildo falou, a Maria é minha irmã, o Vanildo, né, meu cunhado, o Vanildo é meu compadre, o Vanildo é meu afilhado de crisma, Isso aí. é padrinho do meu filho, é uma penca de coisa, né? E eu vejo que eles não estão, e isso eu nunca comentei com eles, estou falando aqui ao vivo, eles não têm mais condição de ocupar o domingo à noite com o Javenesci. Isso está evidente. Então, Deus proporciona a hora. Quando a gente quer antecipar, a gente estraga coisas que Deus ainda tinha para fazer. E quando a gente atrasa, que não é mais muito comum, mas quando a gente atrasa a saída, a gente também atrapalha daí. Sim, também a gente... Né? É que é uma coisa mais difícil. Sim, É uma coisa mais difícil hoje em dia. Não, mas tem gente que, tipo assim, ó. Aí eu não falo de Javenesci, eu falo de outros exemplos que me vêm em mente aqui, que tem grupo de jovem, que tem jovens lá dentro que já não deveriam mais estar, que estão atrapalhando. Isso em outros grupos de jovens que eu conheço. Mas o normal hoje é sair cedo demais. O que é uma pena. Sim, muito cedo. Dar um exemplo. Nosso exemplo foi quando a gente olhou assim, nossa, Maria, eu fui roçar o terreno da casa da minha avó o final de semana todo. Eu passei sábado e domingo. Eu cheguei, fui na casa da minha avó, peguei todo o material, ainda faltava mais pra pegar. Cheguei em casa, era 7 horas, a Maria tava saindo pra missa, eu disse, vou tomar um banho rápido, eu vou pra missa lá no São Vicente. Que era mais tarde um pouquinho. É mais tarde e depois eu vou pro Javenesci. E quando eu cheguei lá, eu tava exausto. Eu olhei assim, cara, eu não consigo rezar por um jovem hoje. Uhum. Mas eu olhei assim, cara, tu tá aqui, tu se propôs a estar aqui, tu Sim, tem que sim, fazer sim. isso. Aí fui lá, eu, que já sou uma pessoa sedentária, que passei o final de semana todo roçando num terreno enorme, rezar por um jovem, e foi. Mas daí a gente volta de novo no final de semana, Vando, tem tal coisa pra arrumar, a Maria é uma pessoa que bota bastante gente pra trabalhar, então trabalho o final de semana todo. Tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que passar roupa. Daí a gente olhava assim, cara, a roupa tá ficando aí do final de semana e a gente não tá dando conta. A gente precisa de roupa pra trabalhar na segunda-feira. Não, vamos passar a roupa rapidinho, vamos tentar dar um jeito. Mas tu vê que o cotidiano já não dá mais. Já não tá, exatamente. Quando começa a não fechar mais o tempo, é o próprio Deus dando a Sim, demonstração. E não é um tipo assim, o tempo não dá mais porque eu tô com preguiça. Não. É Ou diferente. porque eu me sinto velho. Que é uma besteira gigante. A pior coisa é que falaram assim, meu Deus, Júnior, tá tanto tempo no Javenesci, tu não se sente tão velho? Eu disse, minha filha, eu me sinto velho desde os 14 anos. Eu já tenho humor de velho. Já sou velho. Eu já tenho humor de velho desde os meus 14 anos. Porque assim, ó, Então não é esse o problema. eu acho que é um dos assuntos que a gente mais deve bater na tecla, assim. A gente vê hoje em grupos adultos poucos jovens, porque eles chegaram a sair do grupo de jovens, foram pro grupo adulto, ficaram 1 ano, não se encontraram. Aí de 3, ou eles têm a humildade de voltar pro grupo de jovem, legal, ou eles vão para uma comunidade de vida, legal também, ou dispersa. Quando a gente fala, eu uso exemplo aqui, eu acho que o exemplo mais claro de jovens é a Transfiguração, que tem um movimento bem perto de ti, e que tu vai lá, tem jovem de 14 anos, que tem que ter hoje, como a gente falava, mas tem o pessoal lá que prega, que canta, que toca, que 25, tem... 26, o Léo 27. falou aqui, né? O Léo tá com 42, acho que ele falou uma coisa assim. Então, mas por quê? Porque tem o Carisma, o maior evento de jovens do Brasil, PHN, é tocado pelo Peter, que tem quase 50 anos, e era tocado pelo Dunga, que já tá com 60. Sim. O Carisma não tem idade. O que tem é que Deus vai mostrando, né? Porque é interessante ver isso, né? O Vanildo e a Maria estão saindo do Javenesci aos 27, porque a vida deles está mostrando que eles devem sair. E não porque eles têm 27 Sim. anos. E não é porque era uma vontade. E Nossa, não é uma vontade. Eu vejo que não. De deixar o grupo de oração. Tu olha assim, poxa, se eu conseguisse tentar encaixar, só que, cara, não dá. E aqui eu volto naquilo que tu falou do jovem que tá há muito tempo que vai atrapalhar. Aí eu, como saí de 2 coordenações, eu já não tenho mais o cérebro de servo. Quando eu entro dentro do grupo de oração e toca música, eu não tô prestando atenção que, como é que tá o jovem? Não, errou a nota, eu já tenho que avaliar no núcleo de serviço. O que deu? Não estão ensaiando? Trecho da música, erraram. Entendeu? A estrofe tá errada. Cortaram a estrofe. Por que cortaram a estrofe? O pregador, ele deram o amor de Deus para ele pegou pecado e salvação. Sabe? Então eu não tenho mais o meu cérebro de parar e, não, sou um servo, tudo bem, tem que prestar atenção de como está o grupo de oração, mas eu preciso me desligar disso.
Porque eu não consigo mais aproveitar um grupo de oração como um servo normal. O que é um problema, né? É um porque quantos jovens aí... Eu falo porque tem um grupo de jovens próximo de nós que tem coordenador com 18, 19. Sim. Vão sair da coordenação com 20 e vão sair do grupo? Não tem como. Ainda eu falei com o Guilherme, ele disse assim, Gui, a única coisa que eu te peço é para exercer o meu ministério. Eu quero estar na formação. É isso. Só isso que eu quero. Eu não quero mais nada, cara. Se tu quiser botar para não fazer mais oração, eu tô feliz. Eu só quero exercer o meu ministério de formação dentro do grupo de oração. Continuar nas perseveranças, continuar passando formação e continuar auxiliando na estrutura de grupo de oração que vocês precisam. E é isso que eu quero. Só que quando tu vai dentro de um grupo de oração, tu vai numa perseverança, é necessário com que tu dê aquela desligada de coordenação, de núcleo de serviço. Claro. Porque muito mais do que coordenação é um núcleo de serviço que ele te acompanha muito mais. Dar um exemplo bem simples. Nesses últimos 4 anos que eu coordenei o Javanesi, eu peguei o ano da pandemia. O primeiro ano de coordenação já foi o ano da pandemia. Eu lembro de quando a gente foi fechar a casa de retiro, foi no dia 15 de março, a gente ia fechar. Que aí dia 18 estourou, né? Dia 18, que é o meu aniversário, estourou a pandemia. Ainda eu lembro que eu falei ainda com a Giovana, ela estava como vice-coordenadora de seu Gil. Eu acho que eu já vou pagar a casa de retiro. Ela foi muito sábia na hora, disse, Vanildo, espera pelo menos uma semana, por favor. Na hora, não deu para fechar a casa de retiro e a gente ficou no ostracismo de 1 ano e meio de grupo de oração. Um ano e meio sem ter grupo de oração, a igreja estando fechada. Aí tu olha assim, cara, em 1 ano e meio a gente sabe o que o mundo passou. Sim. Mas como igreja e como coordenação, tu perde muita coisa. Eu lembro de... Tem grupo que não se recuperou até hoje, cara. Exatamente. Tem paróquia, tudo. Tem paróquia, mesmo? tudo. E eu lembro de quando a gente voltou da pandemia, eu reuni todos os servos. Eu disse assim, gente, nós vamos voltar com um grupo de oração nesse dia. E eu quero fazer uma convocação a vocês, para vocês estarem aqui. Se vocês não virem, eu vou estar. E olha, eu não tô nem aí. O que eu vou fazer, o que a gente vai fazer junto com o grupo de oração, só Deus pode planejar isso. Fechou? Todos os servos estavam lá e veio 6 jovens. Tá bom, fechou. Fechamos 6 servos, não, era 8 servos, 6 jovens, um grupinho, show, legal. E assim a gente foi indo. A gente foi o único grupo de oração jovem que voltou da pandemia e não parou. Porque tinha aquele ostracismo de, a gente fez o ano, a gente vai esperar o ano começar, porque foi bem ali no final, em outubro. Foi outubro. A gente tocou outubro, novembro, dezembro, o tempo todo. Em janeiro, fevereiro, primeiro final de semana de fevereiro, a gente já tava tocando um grupo de oração de novo. Vamos lá. E querendo ou não, tu pega um grupo de oração do zero. É como se fundasse novamente o grupo de oração na pandemia. Tu pega um grupo de oração na qual os servos estão desmotivados. Tu ficava naquela coisa de live, me desculpe, não, aquelas lives lá não deu certo, né? Ninguém ficava vendo live de grupo de oração. Não. As lives que dão certo é as lives de oração do Frei Gilson, do Hesed, exatamente, né, da Canção mais Nova. estruturadas. Claro, com conteúdo e com bastante conteúdo. Consegue, né? É algo bonito pra te ver, né? Tinha live que eu vinha lá que eu olhava, meu Deus do céu. Isso aqui tá mais feio do que eu olhando no espelho, muitas vezes. Então a gente volta com um grupo do zero, assim. Tu volta com uns novos servos, com novos jovens que tu não conhece a realidade, com jovens com medo de até te dar um oi. Sim, por causa da pandemia. Exatamente. Tudo. Não, minha mãe, ela disse tem ela disse que então eu não ela disse pra não abraçar. Isso. Então é difícil rezar por um jovem. Como é que tu ia rezar por um jovem num grupo que voltou da pandemia? Mas isso é muito importante, né? O Javanesi nunca fechou. Não. Isso é uma coisa assim muito marcante de 26 anos. O grupo de jovem nunca ter fechado, porque a gente já viu a realidade de grupos de jovens que fecharam por motivos banais, assim, por besteira, né? Por briga interna, por um não gostar do outro. Aonde tem uma igreja tem que se buscar ter se é possível ter um grupo de jovens. As igrejas precisam estar abertas para as pessoas. Sim. Então fechar um grupo de jovem hoje é um pecado, cara. Sim, é triste porque tu larga uma juventude, né? E eu lembro que eu fui muito teimoso com isso. A gente estava no núcleo, tava eu, a Júlia e o Gustavo no núcleo. E o Gustavo dizia, Vanildo, a gente tem que ver como é que tá a questão da paróquia, Vanildo. Eu disse, não, cara, vamos fazer o grupo de jovens, vamos fazer acontecer, velho. Não, a gente tem que fazer acontecer, a gente não pode abaixar a guarda. Vamos fazer acontecer.
Ah, Vanildo, mas é meio perigoso. Vamos fazer uma perseverança só de servo. Nesse ano, perseverança é só de servo. Ah, mãe, não, vamos fazer só de servo. A gente vem na 10 de julho assim, vamos fazer, Vanildo. Vai ser aqui na minha casa. E realmente, só os servos iam, a gente rezava um pelo outro. E ali ia, sabe? A gente montava uma perseverança, formação humana, formação sobre a Bíblia, oração O Moisés sobre os Rocha, servos. o Moisés Rocha falou sobre isso nas pregações dele, que assim que pôde voltar, ele voltou, e isso que ele perdeu a irmã dele morreu no Covid. Só que ele disse assim, cara, eu vou me preocupar mais com o quê? Com a minha vida que pode se perder ou com a minha alma que tem que ser salva? A gente tem que salvar a alma muito mais do que salvar a vida. E tu sai do grupo de oração, e a pandemia foi isso, né? Tu sair do grupo de oração, não poder ter grupo de oração. A tua vida espiritual vai lá embaixo. Claro que sim. Tu como um ser humano, tu vai lá pra Teve baixo. grupo que não voltou, desde lá não voltou mais, alguns que fecharam. Ah, eu nem gosto muito de entrar nesse assunto porque me deixa chateado, assim. E a gente foi com tudo, cara. A gente organizou direitinho, não, vamos voltar, chama pregador novo, pregador que é mais de idade não pode vir pregar, sabe? Então a gente tinha todo esse cuidado, não, vamos pregar a gente aqui, chama o Guilherme, vamos pregar Guilherme. E nisso a gente foi todo um ajudando o outro, e até hoje. A gente é o grupo de oração que, quando pôde voltar aos grupos, quando saiu a nota de Dom Wilson que a gente poderia retornar para a igreja, a gente não fechou. A gente não, e assim, para mim seria uma perda pessoal, pior do que o meu Vasco da Gama perdendo. Para mim seria uma perda de olhar assim, poxa, o meu grupo de oração, cara, o que aconteceu? Aquelas pessoas lá atrás não desistiram com as dificuldades. Não vai ser eu que vou desistir agora. É isso que eu penso, assim, o grupo de oração, né, jovem especialmente, ele não pode fechar. Ele não pode, ele tem que continuar, né? Tiveram grupos que passaram dificuldades e não desistiram. O Javenesci passou várias temporadas, né? Se fosse uma série, seriam temporadas que passou, né? De grupos de pessoas, né? Como uma série mesmo, que uns saem, outros entram e tomam o protagonismo, mas Deus continuou sustentando, né? Então, assim, as histórias de conversão que nós vimos no Javenesci durante esses anos foram muito especiais. Nós vimos jovens deixarem drogas, jovens deixarem... Eu via jovens que pegavam bucha de droga e deixavam materiais de pornografia, de sexualidade, álcool, faca, num daqueles retiros eu que cometo uma facada de um cara, inclusive, num retiro do São Roque, porque o que a gente tem que pensar? Lidar com almas já é uma coisa séria, mas lidar com alma de jovem é comprar briga com o inimigo mesmo, né? Sim. Então, um retiro, se a pessoa quer ter uma experiência com Deus, a pessoa vá ou participe ou ajude de um retiro de jovens para ver o quanto é difícil. Nós tivemos, né, no Javenesci diversos, cada um com a sua história, né? Mas quantos coordenadores passaram pelo Javenesci, né? Quantas pessoas foram coordenadores do Javenesci, desde os mais antigos, né, que são esses que nós falávamos, né, o Beto, a Lidiane, a Cleia, o Juarez, mas depois, né, passando pelo Eduardo Doege, pelo Léo, pelo Pete, que, né, naquele tempo também foi um dos primeiros, o Marcelo, a Samara, o Aldo, o Luiz, o Felipe, eu coordenei um ano também, a Ellen, o Natan, né? Não sei se eu esqueci de o Luiz, né? Depois foi depois da Ellen, né? O Luiz. Sim, foi o Luiz. E teve antes ainda o Aldo, né? É mais ou menos nessa ordem, assim, se eu não estou muito enganado, foi, pelo menos de 2005 para frente foi isso, foi o Léo, depois a Samara, o Marcelo, depois a Samara, aí depois o Felipe, aí o Aldo, a Ellen, o Natan, o Luiz, e depois o Luiz foi tu, né? Tu e o Guilherme agora, né? E daí tiveram também os vice-coordenadores, né? A Maria foi vice-coordenadora há 4 anos, né? Vice-coordenadora do Natan. Do Natan, os 4 anos. A Giovana. Então, assim, é uma história. A Vanessa foi vice-coordenadora do Léo. Eu também fui vice-coordenador e fiquei à frente do grupo durante 1 ano e pouco.
sabe, pessoas que tiveram a sua responsabilidade espiritual dentro do Javanesi e que hoje, de um jeito ou de outro, não, elas podem até algumas pessoas não estarem mais, até nem indo na igreja, não podem não estar mais nem exercendo da fé, mas se falar na frente delas, Javanesi, o coração mexe. Sim. Coração balança. Ah, e o teu tempo lá, pessoa, tu pode encontrar ela Não, irmão, te lembro do Javanesi. Como é que tu tá? Afrouxa o coração. Olha assim, Amolece o coração. Pô, o cara não vai na missa, mas tu falou do Javanesi pra ele ou pra ela, a pessoa balança. Ele vai olhar da melhor fase da vida dele. É. E se a gente for olhar hoje um adulto que ele é problemático, tu vai ver que a juventude dele foi extremamente problemática. Ah, certamente. É simplesmente um espelho daquilo que a gente vai ter pra frente. Sim. Por isso, quando eu digo que um jovem que participa de um grupo de oração jovem, ele é privilegiado por isso. Porque ele tem a oportunidade de mudar de vida já na juventude. E ali ele mudando de vida na juventude, ali nos seus 15 até os 20, 22 anos, cara, todo o futuro dele vai mudar. Porque ele tá plantando aquilo que ele vai colher. Ele tá, em vez de estar com os pecados, né? Por exemplo, tu vai ver um jovem que vive amargurado na pornografia. O que ele vai se tornar lá na frente? Sim. Entendeu? Tu vê que é simplesmente um espelho que vai ter lá pro futuro dele. As escolhas que ele vai ter lá no futuro. Então a gente começa a trabalhar com os jovens de formação humana, cidadãos verdadeiros, católicos de verdade, para que ele lá na frente ele possa olhar e dizer: cara, eu construí uma família, eu rezo todos os dias e eu olho para trás, eu vejo que eu passei a minha, cara, melhor fase da minha vida. Sim. Foi a minha juventude. E os frutos que são entregues para a igreja, hoje a gente olha, né, acho que a gente nem consegue mensurar isso, mas a gente olha, por exemplo, eu acho que um dos grandes frutos na igreja é a música. Sim. Quantos que foram músicos de Javanesi, que hoje são músicos na igreja, aqui na Paróquia São Cristóvão, por exemplo, né, pegando desde os mais antigos, né, o Peter, a Agnes, que foram músicos aqui, né? Hoje moram em Curitiba, mas quantos outros que vieram em momentos cruciais. O Matias, quando esteve aqui, falava, o Matias e a Indiamara foram importantíssimos numa fase do Javanesi, depois de novo, né? Tantos anos depois, estiveram agora junto com o Vanildo também na coordenação para Matias. A retomada do Vozes. Sim. Então, né, organização, experiência, isso não, cara, não Sim. tem como tu botar na ponta do lápis. Tu tem uma pessoa extremamente experiente, né? Por exemplo, tava falando, a gente veio da pandemia. Qual foi o meu movimento? Eu pude voltar a fazer retiro. Eu fiz o retiro junto com o pessoal do Amor Eterno. Por quê? Porque tu tem uma estrutura, eles já tinham um cardápio montado, eles já tinham uma equipe de cozinha montada e o alimento fornecido por eles. Aí era só levar os jovens. Ou seja, eu vim de uma pandemia, eu não quis preocupar tanto assim em vir com os dois pés e fazer com que os servos batessem a cabeça. Então a gente fez lá no Amor Eterno. Depois a gente, vamos fazer um nosso, vamos pegar uma casa de retiro, a gente já tá maduro o suficiente. Que foi lá no Recanto, né? Que foi lá nas Bromélias. Aí, Matias, não, Vanildo, eu quero fazer um retiro. Eu lembro até hoje... O Matias é o cara da comida, né? Eu lembro até hoje... Pô, eu nunca vi um rapaz pra conseguir tanta comida, cara. Cara, foi incrível. Nunca vi daquilo, cara. É padaria, é... A gente tava no núcleo, ele ligou pra mim: ô irmão, posso ir aí no teu núcleo de serviço? Eu disse: pode, cara. Ele, queria fazer um retiro e tal, só que não sei como. Cheguei e disse: Matias, eu já tenho a data, o horário e o local. Já tá pago a entrada. E aí, o que tu pode me ajudar? Ele: não, mas eu queria... Eu disse: irmão, não tenho mais o porquê. Tem coisas que Deus já mostra, tu vai né? fechar ou tu não vai fechar com a gente? Ele: não, cara, pode deixar que o alimento eu já vou ver. E naquilo ali se abriu uma conversa muito grande. O Matias já consegue 400 pães, assim... Os alimentos que ele conseguiu lá foi tudo. Porque, então, assim, tu ter alguém experiente no teu lado te ajuda. Por mais que tu esteja há um ano atrás, já tava lá com meus 26, 25, quando a gente tava começando a organizar. Então, tu tem um cara igual o Matias... Então, o jovem, ele começa a pensar um pouco mais à frente. Por isso que o jovem, quando ele sai muito jovem do grupo de oração jovem, ele acaba cortando aquela caminhada... ele perde quantas coisas, aquela cara. semeadura que ele vai fazer. A experiência de ser maduro numa realidade dessa... É igual a parábola do semeador. O jovem que ele sai tarde do Javanesi, ele acaba semeando num solo fértil, porque ele tá ali
Já passou todo aquele momento de tu colher onde tem os espinhos, de tu jogar tu a já- semente no solo pedregoso. Tu já sai calejado, cara. Sim, Isso dos é muito problemas. bom, é? Tu consegue ver, poxa, isso daqui, nessa coordenação fizeram isso daqui, vamos tentar fazer diferente. Ou nesse daqui a gente aprendeu que fazer lá nas bromélias é um pouco melhor, por mais que seja um pouquinho mais caro. Aham. Mas tu tem uma estrutura maior de local, tu tem estrutura maior da cozinha. Então tu já meio que vai pegando algumas brechas, porque tu já participou de muitos retiros, tu já lavou muita louça no teu grupo. Aí tu vai lavar a louça, tu olha assim, nossa, que cozinha boa pra lavar a louça. O próximo retiro eu quero já falar tá. com o coordenador pra ser aqui de novo, porque a cozinha é grande, tem mais pias, tem mais gente pra conseguir. Então tu começa a pegar a experiência de vida mesmo. Tu não, é como a gente falava, né? Não vai só pro campo espiritual. A gente tem situações em que as pessoas podem hoje não estar na renovação carismática, podem não estar dentro de uma paróquia, mas elas são tocadas, né? Quando o assunto é Javenesci. Por que nós falávamos isso? Nós falávamos dos músicos, né? Aí a gente veio de uma realidade em que, né, falando da música agora, em que o Alexandre estava na música. Aí depois, né, o Alexandre de casa foi para a fazenda junto com a Fabiana, com a esposa dele, e foi para lá e ficou aqui um outro ministério de música, né, que tinha o Léo, a Vanessa, o Quinal, aí o Matias e a Indiamara também ajudavam. Aí depois vem Felipe. E aí depois ficamos eu e Felipe anos, só eu e ele na música, mas uns 4, 5 anos assim, eu e ele, aí tinha a Agnes e o Peter também, claro. Aí depois a gente vai deixando, aí vem Giovana, vem Danilo, e aí o Rafa, Ellen, aí depois já vai vir a Júlia, a Cecília, e aí vem para a realidade de hoje, né, dos que estão hoje. Mas mesmo que indiretamente, um foi formando o outro. Pode não ter sido diretamente, mas um vai lembrando do que o outro fazia e tal. Então, isso é muito importante. Saber respeitar a história. Nunca achar que... e eu falo isso porque quando em 2006 para 2007, o Javenesci tem uma baixa, o padre Davi entra na paróquia, muitos antigos começam a servir na paróquia, pensam em sair do Javenesci, e aí tem um novo racha aqui do Ministério de Música, que tinha 12 pessoas, fica eu e o Felipe, todos os outros saem. Aí a gente vê que naquele momento as pessoas que tinham saído não eram tão próximas e cria-se uma rixa do aquele famoso cuspir no prato que comeu. Sim. E aí vai voltando, mas tudo foi se renovando e se restaurando. Então é muito importante para os que estão hoje não lembrar das pessoas, mas que isso não faz diferença. Sim. Né? Então até que o pessoal não ser lembrado mesmo. O pessoal me vê cantando na igreja às vezes e nem sabe que eu estive, o Marlon, né, tantos outros. Mas entender que a história ela tem uma constituição. Por isso nós estamos falando de 26 anos e hoje 90% de Javenesci não tem nem 26 anos de idade. Sim. Né? Então, saber respeitar a mudança e o passar dos anos, porque o perfil do jovem mudou demais, né, cara? Muito, muito. As músicas que tu tocava antigamente dentro de um grupo de oração já não toca mais. Então mudou muito, né? Eu me sinto lisonjeado quando tocam simplesmente um Espírito. Que então, muitos não sabem, hoje, né? A música da Colo de Deus. É Colo de Deus, hoje é Colo de Deus. E Fraternidade de São João Paulo II. E toca. Aí quando soltaram Sou Estrangeiro aqui na animação, eu olhei, cara... Quando falam que estrangeiro aqui é de velho, eu digo, como? Se eu vi ela ser feita. Eu pensei, essa daqui é do meu tempo. Então a gente vê que muita coisa muda. As músicas de oração... Ainda eu tava falando com a Maria, pra mim a melhor música de oração é Move-te em Mim, pra te fazer uma oração inicial. Move-te em mim. E é música de máximo 15 anos, nem isso. E daí tu consegue perceber que hoje, pra um grupo de oração jovens, olha, mas que música é essa? Daí eu olho assim, Jesus Cristo, a gente citou, eu tenho certeza, por exemplo, que eu citei uma penca de nomes aqui que os jovens de Javenesci hoje não fazem ideia de quem seja. Eles conhecem eu e um ou outro porque a gente tá na paróquia. Agora, como Javenesci, não conhece. E assim, hoje o Javenesci tem um bom número de jovens, né, Evanildo?
Com a tá graça de bem Deus, assim, né? Porque se for pela gente, coitado. Porque eu falo bom número de jovens, é claro, né? Porque a gente vê que hoje as realidades são difíceis, né? Sim. Então hoje o Javanesi tem aí o quê? Não sei, 50, 50, 60 60 jovens, né? Que é um bom número, né? Um ótimo número Dentro pra da realidade, né? Porque a gente vê assim que não é fácil, né? Aguentar jovens Eu assim. lembro que a gente sempre manteve essa média, assim, né? A gente fez o primeiro retiro depois da pandemia e a gente veio mantendo uma média boa, assim, até porque a oração vai chamar atenção, principalmente depois do tempo da pandemia. A oração começou a chamar mais atenção e a gente manteve o grupo de oração e sempre nessa média. Aí eu conversando com o Padre Leandro, não, a gente botava 100 jovens, eu olhei assim, Jesus Cristo, então a gente tá bem abaixo. Teve um tempo, eu não peguei esse tempo, mas teve um tempo de 150 jovens, eles falaram, né? Que foi um Sim. tempo mais da... Mas é como eu falo, eram realidades diferentes, tinham poucas opções. Sim. Vários grupos jovens passaram por esse boom, e aí depois ficam menos pessoas, isso aí é normal, né? E até pra gente, né, encaminhar a nossa conversa. O que tu pensa do futuro do Javanesi, assim? O que tu vê de futuro, até porque os 30 anos estão próximos, né? Cara, Vendo esses jovens, especialmente, jovens, né? a tendência é só crescer, ser bem sincero pra ti. É porque a gente tem muitos jovens bons lá dentro. Muitos jovens bons nos seus talentos, mas muito mais fortalecidos na oração. E as novas gerações necessitam bater mais nisso também, na oração. Um servo que ele vem pro grupo de oração, ele não tá para bater ponto. A paróquia tem um ponto ali para bater. É dos funcionários, não é a gente. Eu boto meu dedo ali, vai estar a Fernanda, esposa do Marlon, vai dar o ok, mas o meu não. Então eu vou para servir. Eu não vou para cumprir horário de trabalho. Então a gente tem que ter essa noção, o futuro do Javanesi tem que ter essa noção do cuidado com o servo, porque um servo bem feito, bem formado, ele vai arrastar multidões. Ele arrasta multidões. Ele vai dar aquela empolgação de chamar cada vez mais jovens. Ele não vai ter limite para onde ele pode ir. Pergunta pro André Quinal qual limite botaram nele. E o André Quinal, por exemplo, é uma pessoa que já tá lá, poxa, a comunidade Shalom, né? Eu sou suspeito a falar, né? A comunidade que eu mais tenho apreço assim, no mundo, né? Mas tenho certeza que ele já esteve em eventos da comunidade Shalom em Roma, teve coisas lá com o Papa, os eventos grandes, o Aleluia, que dá 1 milhão de pessoas. Mas se tu falar do Javanesi pra ele, aquilo toca o coração dele. Sim. E toca o nosso coração, e toca o coração de quem participou e de quem participa. Então, é importante o jovem que nos vê hoje, né? Porque eu acredito que os jovens que participam do Javanesi vão querer ver a nossa conversa para conhecer a história, com certeza. Entendam que vocês estão passando muito provavelmente pelo momento mais legal da vida de oração que se tem dentro da igreja, assim. Vão vir momentos diferentes, nem melhores nem piores, mas é o momento mais especial, assim, onde tu vai engrenar, onde tu vai criar, né, a base para depois servir em qualquer outra coisa da igreja quando você não for mais um jovem. Isso mesmo, vão receber as confirmações do que estão fazendo hoje. Casca grossa, jovem casca grossa, cara. O cara que é bom, e o cara que é bom servo num grupo de jovem, ele vai servir bem em qualquer lugar da igreja. Qualquer lugar da igreja, sabe? Nem só na igreja. Nem só na igreja. No trabalho ele vai ser um bom funcionário, ele vai criar cascas grossas dentro do próprio Não vai ficar com mimimi pra tudo, na né, família, entendeu? Então o grupo de oração jovem, ele te forma como um homem, né? Nós somos homens, ele me formou como homem para lá na frente, o que eu quero fazer no meu trabalho, planejar o meu trabalho, planejar a minha carreira daqui a 5, 10 anos, o que eu quero estar fazendo, o que eu quero ter. Então o grupo de jovens ele vem para isso, porque no grupo de jovens falavam isso. No grupo de jovens eu cansei de estar com o Alexandre, né? A gente fez uma formação muito legal, que a gente separou os meninos e as meninas. Os meninos foram lá na fábrica do Alexandre de madeira lá, foi bem legal, e as meninas ficaram na cozinha maravilhosa que tem a Fabiana lá. Então ele falou, o que tu planeja da tua vida como trabalho daqui a 10 anos? O Alexandre é o cara. O que tu tá fazendo da tua vida agora? Tá aí só pra respirar? Não, cara, tu é um filho de Deus e Deus te botou no mundo pra te fazer a diferença. Pra te ir além, cara, daquilo que tu imagina, o que tu pode fazer.
Então a gente começa, poxa, meu trabalho, minha vida familiar, a minha vocação, o que eu quero fazer? Ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Então o grupo de oração ele vai te oferecer essa base por inteiro. Então assim, o jovem que está hoje assistindo, primeiro, não desista. Não desista. Por mais que dizem que você não presta, por mais que dizem que você não é adequado para estar no grupo de jovens, por mais que dizem que o teu jeito não é adequado para estar com os jovens, isso eu já escutei muito, que o meu jeito não é adequado para estar com os jovens, mas não desista. Somente Deus sabe do desejo do teu coração. E o jovem que consegue pegar o desejo do coração dele, que é um desejo santo, e colocar nas mãos de Deus, ele tem tudo para ser um jovem feliz na vida. E a diferença entre um jovem que está aí no mundo e um jovem católico de verdade é que o jovem católico é feliz e de verdade. Independente se ele está emburrado, como muitas vezes eu tô, mas ele é feliz, a felicidade transparece no coração dele. Ele sabe para onde há momentos ruins, para onde ele pode ir. Há momentos felizes onde ele pode ir também. Então é um jovem que ele é completo, porque a gente não é nada, mas Deus é tudo. E Deus, quando vem ao nosso encontro, quando a gente tem esse encontro, do grupo de oração jovem te fornece esse encontro pessoal com Deus. Tu conhecer Deus, aquele estralo na tua mente de que Deus está aqui, Ele está me amando nesse momento e Ele sempre vai me amar como uma pessoa. O grupo de oração jovem, quando oferece isso, o jovem ele realmente tem essa experiência com Deus, que é a principal experiência que tu vai ter na tua vida, cara, tem tudo para viver uma vida feliz. Não desista do grupo de oração jovem. Se você não participa, todo domingo, às 20h30 ali, às 20h30, mais ou menos, depois da missa, acontece o melhor grupo de oração jovem da história, que é o grupo de oração jovem Javanesi. E não existirá melhor grupo de oração do que esse. Essa é uma realidade que está escrita no céu. O Javanesi é o melhor grupo de oração jovem do mundo. Amém. Pessoal, nós agradecemos ao Vanildo, né, uma honra por vir aqui partilhar isso com vocês. Com a gente. E nós desejamos, né, nesses 26 anos de Javanesi, eu quero agradecer aos que passaram pelo Javanesi, né, aqueles que estiveram antes de nós, aqueles que vieram durante a nossa estadia, aqueles que vieram depois. Rezo para que muitas pessoas que participaram de Javanesi vejam essa nossa conversa, relembrem, de repente vão ver esse bate-papo e vão sentir vontade até de voltar para a igreja, que é muito importante, né? E aos que estão hoje participando do Javanesi, quando encontrarem pessoas que já foram de Javanesi, agradeça a eles. Diga, olha, tu nem me conhece, mas obrigado porque você sustentou o meu grupo de jovens, você fez com que hoje eu pudesse estar aqui. Porque existem muitos grupos que acabaram e não têm jovens para fazer isso. Então, seja grato, agradeça e mantenha firme, porque se o Javanesi um dia capengar e que alguém quiser fechar, a gente vai voltar. A gente não deixa, mas credo, com 60, 70, com 80 anos a gente volta e abre o grupo de jovens de novo. Isso aí não tem perigo. Muito maior do que e com mais vontade ainda. Então, que foi uma coisa que o Matias fez na Fazenda e é muito louvável. Então não deixem com que as coisas diminuam, porque sempre vai ter jovem precisando de Deus e vai depender muito do que cada um de vocês fizer. Tá bom? Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro. Não esqueça de compartilhar e hoje especialmente compartilhe com pessoas que você sabe que já participaram de Javanesi e diga, vai lá assistir, que o seu nome deve ter sido citado, mas se não foi, saiba que foi só por mera humanidade nossa de não citar, porque cada pessoa que participou de Javanesi foi muito importante para a nossa história e eu tentei aqui citar o máximo de pessoas que me veio em mente, não por mérito a ninguém não, mas para saber que foi importante, que foi especial. Então não esqueça de compartilhar com as pessoas, curtir essa publicação aí do nosso conversa de hoje, para que mais pessoas sejam alcançadas. Comente aí, marque as pessoas também que já participaram de Javanesi, para que mais pessoas possam chegar, porque a obra de Javanesi ela não morre. Existiu uma canção do Javanesi muito tempo atrás que dizia que quem é Javanesi para sempre. Então participe do grupo de jovens, mas se você já não tem mais a idade, saiba que você continua fazendo parte dos planos de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.